Psicologia Falada apresenta Ciência Psicológica, livro escrito por Michael Gazzaniga. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o texto em mãos e busque seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 4. Consciência. Imagine acordar no hospital e a única coisa que você consegue mover são suas pálpebras. Você não consegue conversar nem indicar que está sentindo dor. Por fim, alguém percebe que você consegue piscar de maneira voluntária e, juntos, vocês trabalham em um sistema de comunicação. Em 2000, quando tinha 16 anos, Eric Hansen se viu nessa situação depois de ter o tronco encefálico lesado em um acidente de carro. Desde então, Hansen sofre da síndrome do encarceramento. Nessa condição rara, todos ou quase todos os músculos voluntários do corpo da pessoa são paralisados. Mesmo quando Hansen está acordado e alerta, não consegue se comunicar com aqueles que estão à sua volta, a não ser movendo os olhos para cima e para baixo. Como estado psicológico, a síndrome do encarceramento tem sido comparada a ser enterrado vivo. Imagine que você vê tudo que está no cenário ao seu redor e ouve cada barulho, mas não consegue responder fisicamente a essas imagens e sons. Imagine que você consegue sentir cada coceira, mas não pode se coçar nem se mover para aliviá-la. Por mais difícil que seja imaginar isso, Eric teve sorte em continuar sendo capaz de piscar. Outros pacientes que passaram por essa situação não têm movimento muscular voluntário. Muitas vezes, durante anos, comete-se o engano de considerar que essas pessoas estão em coma, e elas não recebem medicação para a dor nem comunicação socialmente apropriada. Os avanços científicos recentes levantaram a possibilidade de que Hansen e outros pacientes como ele venham a ser capazes de se comunicar. Ou seja, poderíamos conseguir reler os pensamentos deles por meio de imagens da atividade cerebral em tempo real. A comunicação desse tipo é a meta de pesquisadores que, em 2004, plantaram eletrodos na região da fala junto ao hemisfério esquerdo de Hansen. Há mais ou menos uma década, Hansen ouve gravações de sons de vogais e simula mentalmente esses sons. Essa simulação do som de cada vogal deve produzir seu próprio padrão distinto de atividade cerebral. Por fim, os pesquisadores esperam usar essa atividade cerebral para criar um sintetizador de voz que irá traduzir os padrões neurais de Hansen em fala compreensível. Até agora, os cientistas que trabalham com Hansen demonstraram que ele consegue produzir numerosos sons vocálicos específicos. Outros pesquisadores obtiveram resultados similarmente promissores. Uma mulher de 23 anos aparentemente em coma foi solicitada a imaginar-se jogando tênis ou caminhando pela casa. Seu padrão de atividade cerebral se tornou bastante semelhante aos padrões de controle de indivíduos que também se imaginaram jogando tênis ou andando pela casa. Ela era incapaz de enviar sinais externos de consciência, mas os pesquisadores acreditavam que conseguia entender a linguagem e responder às solicitações dos pesquisadores. As implicações desse achado são extraordinárias. O método dos pesquisadores poderia ser usado para alcançar outras pessoas em estado de coma, conscientes de seu entorno, porém incapazes de se comunicar? De fato, essa equipe de pesquisa já avaliou 54 pacientes em coma e constatou que 5 deles conseguiam controlar deliberadamente a atividade cerebral para se comunicar. Um homem de 29 anos conseguiu responder corretamente 5 de 6 perguntas sim e não pensando em um tipo de imagem para responder sim e em outro para responder não. A capacidade de se comunicar a partir de um estado de coma poderia permitir que alguns pacientes expressassem pensamentos e pedissem mais medicação, além de melhorar a qualidade de suas vidas. Esses avanços acrescentam um fato surpreendente. Algumas pessoas em coma estão conscientes. O que é consciência? Este capítulo se volta para a consciência e suas variações. Os casos discutidos na abertura do capítulo destacam seus 2 pontos principais. Primeiro, as pessoas podem estar conscientes de seu entorno mesmo quando aparentam o contrário. Segundo, as experiências conscientes estão associadas com a atividade cerebral. Para entender a relação existente entre cérebro e consciência, precisamos considerar de que modo as experiências conscientes diferem. Conforme explorado adiante neste capítulo, a consciência apresenta variações naturais. Além disso, as pessoas manipulam a consciência por meio de métodos naturais e artificiais. Adicionalmente, dada a natureza da consciência, as experiências conscientes diferem de pessoa para pessoa. Consciência se refere a experiências subjetivas de momento a momento.
Prestar atenção ao seu entorno imediato é uma experiência desse tipo. Refletir sobre seus pensamentos atuais é outra. Você sabe que está consciente porque está vivenciando a experiência do mundo exterior, por meio dos seus sentidos, e por saber que está pensando. Mas o que origina a sua consciência? Você está consciente apenas porque muitos neurônios estão disparando em seu cérebro? Se for isso, como as ações desses circuitos cerebrais se relacionam com suas experiências subjetivas de mundo? O seu corpo inclui muitos sistemas biológicos ativos, como o seu sistema imune, que não produzem o tipo de consciência que você está vivenciando neste exato momento. A cada minuto, seu cérebro está regulando sua temperatura corporal, controlando a sua respiração, recordando as suas memórias conforme a necessidade, e assim por diante. Você não tem consciência das operações cerebrais que fazem essas coisas. Por que temos consciência apenas de certas experiências? Há muito tempo, os filósofos discutem questões sobre a natureza da consciência. Como discutido no capítulo 1, o filósofo do século XVII, René Descartes, afirmou que a mente é fisicamente distinta do cérebro, uma perspectiva chamada dualismo. A maioria dos psicólogos rejeita o dualismo. Preferem acreditar que o cérebro e a mente são inseparáveis. De acordo com essa visão, a atividade dos neurônios produz os conteúdos de consciência. A visão de um rosto, o perfume de uma rosa. Mais especificamente, para cada tipo de conteúdo, cada visão, cada cheiro, existe um padrão associado de atividade cerebral. A ativação desse grupo particular de neurônios, de algum modo, origina a experiência consciente. Entretanto, como cada um de nós vivencia a consciência de modo pessoal, ou seja, subjetivamente, não podemos saber se duas pessoas quaisquer vivenciam o mundo exatamente do mesmo modo. Como a cor vermelha lhe parece? Como é o gosto de uma maçã? Conforme discutido no capítulo 1, os pioneiros da psicologia tentaram entender a consciência por meio da introspecção. Os psicólogos abandonaram extensivamente esse método por causa de sua natureza subjetiva. As experiências conscientes existem, mas sua natureza subjetiva as torna difíceis de estudar de maneira empírica. Não há como saber se a experiência que cada pessoa faz de uma coisa é a mesma ou se cada indivíduo usa as mesmas palavras para descrever uma experiência distinta. Quando crianças brincam de He Spy with My Little Eye, os participantes podem olhar para a mesma coisa, dizer uma coisa vermelha, e vivenciá-la de maneiras distintas. Os rótulos aplicados à experiência não necessariamente fazem jus à experiência. A consciência envolve atenção. A experiência consciente geralmente é unificada e coerente. Nessa visão, a mente é uma corrente contínua, na qual os pensamentos flutuam. Entretanto, há um limite para a quantidade de coisas de que a mente pode ter consciência ao mesmo tempo. Ao ler este capítulo, para onde você direciona a sua atenção, ou consciência? Você enfoca intencionalmente o material? A sua mente divaga ocasionalmente ou com frequência? Você não pode prestar atenção na leitura enquanto faz várias coisas, como assistir à TV ou escrever. Conforme presta atenção naquilo que está acontecendo na TV, poderá perceber que não faz ideia do que acabou de ler ou da resposta que seu amigo acabou de dar. Do mesmo modo, você pode pensar sobre o que fará amanhã, qual tipo de carro gostaria de comprar e onde passou as últimas férias, mas não pode pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Ao dirigir para um destino familiar, você já se pegou pensando em outra coisa que não em estar dirigindo? Antes de se dar conta disto, você chegou. Mas como chegou lá? Você sabia que tinha dirigido, mas não podia se lembrar dos detalhes da ida, como se parou no semáforo ou ultrapassou outros veículos. A atenção envolve ser capaz de focar seletivamente algumas coisas e evitar outras. Embora sejam diferentes, atenção e consciência muitas vezes andam de mãos dadas. Em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, diferencia entre os processos automático e controlado. Em geral, todos podemos executar tarefas rotineiras ou automáticas que são tão bem aprendidas que nós as fazemos sem prestar muita atenção. De fato, prestar atenção demais pode interferir nesses comportamentos automáticos. Tente pensar em cada passo que você dá enquanto anda, e isso torna a caminhada muito mais estranha. Em contraste, as tarefas difíceis ou pouco familiares exigem que as pessoas prestem atenção. Esse processamento controlado é mais lento do que o processamento automático, mas ajuda as pessoas no desempenho em situações complexas ou novas. Exemplificando, se surgir uma tempestade enquanto você estiver dirigindo,
será necessário prestar mais atenção e estar bastante consciente acerca das condições da estrada. Conforme observado no capítulo 2, comportamentos como ler, comer, falar no celular ou escrever são perigosos quando se conduz um veículo, porque distraem a atenção do motorista. Os celulares hands-free não resolvem o problema da atenção. Como os condutores que usam esse tipo de celular ainda têm que dividir a atenção entre múltiplas tarefas, usar tais dispositivos pode ser tão perigoso quanto falar segurando o aparelho. Ao pensar sobre o poder da distração, considere o fenômeno do coquetel. Em 1953, o psicólogo C. Cherry descreveu o processo desse modo. Você pode se concentrar em uma única conversa no meio de um coquetel caótico. Entretanto, um estímulo particularmente pertinente, como ouvir seu nome ser mencionado em outra conversa ou ouvir uma fofoca picante, pode capturar a sua atenção. Como a sua atenção agora está dividida, aquilo que você consegue entender do novo estímulo é menos do que seria se você estivesse com sua atenção totalmente voltada a ele. Se você de fato quiser ouvir a outra conversa ou fofoca, precisará focar a sua atenção nela. Certamente, ao redirecionar a sua atenção dessa forma, é provável que não consiga acompanhar o que o convidado da festa que está mais próximo está dizendo. Você perderá o fio da meada da sua conversa original. Cherry desenvolveu estudos de escuta seletiva para examinar o que a mente faz com a informação em que não se presta atenção quando se está atento a uma dada tarefa. Para tanto, Cherry usou uma técnica chamada sombreamento. Nesse procedimento, um participante usa fones de ouvido que transmitem uma mensagem em uma orelha e outra mensagem diferente na outra orelha. A pessoa então é solicitada a prestar atenção em uma dessas duas mensagens e a sombreá-la, repetindo-a em voz alta. Como resultado, o indivíduo geralmente percebe o som no qual não estava prestando atenção, mas terá pouco conhecimento sobre o conteúdo desse som. Imagine-se participando de um experimento sobre o que acontece com as mensagens em que não se presta atenção. Você está repetindo tudo o que é dito em uma orelha e ignorando a mensagem falada na outra. O que aconteceria se o seu próprio nome fosse falado na orelha que está sendo ignorada? Você provavelmente ouviria seu próprio nome, todavia sem saber nada sobre o resto da mensagem. Alguma informação relevante passa pelo filtro da atenção. Essa informação tem que ser pessoalmente relevante, como o seu nome ou o nome de alguém que lhe é próximo, ou precisa ter volume suficientemente alto ou ser fisicamente diferente de um modo evidente. Atenção seletiva. Em 1958, o psicólogo Donald Broadbent desenvolveu a teoria do filtro para explicar a natureza seletiva da atenção. Ele assumiu que as pessoas têm capacidade limitada para informação sensorial. Elas fazem uma triagem da informação que chega, para permitir a entrada apenas do material mais importante. Nesse modelo, a atenção atua como um portão que abre para a informação importante e fecha para a informação irrelevante. Em contrapartida, nós de fato podemos fechar a porta para ignorar certas informações? Quando e como fechamos a porta? Alguns estímulos demandam foco e quase desligam a capacidade de prestar atenção em qualquer outra coisa. Imagine que você esteja focando a atenção na leitura deste livro e, de repente, desenvolve cãibra muscular. O que acontecerá com sua atenção? A dor aguda da cãibra demandará a sua atenção e qualquer coisa que você estiver lendo deixará a sua consciência enquanto prestar atenção no músculo. De modo similar, estímulos como aqueles que evocam emoções podem capturar prontamente a atenção por fornecerem informação importante sobre as potenciais ameaças em um ambiente. Um objeto produz uma resposta de atenção mais forte quando é visto como socialmente relevante do que quando é visto como não social. As decisões sobre em que prestar atenção são tomadas no início do processo de percepção. Ao mesmo tempo, porém, a informação em que não se presta atenção é processada ao menos até certo ponto. Vários estudos de escuta seletiva constataram que, mesmo quando os participantes não conseguem repetir uma mensagem em que não prestaram atenção, eles processam seu conteúdo. Em um experimento, foi dito aos participantes para prestar atenção à mensagem recebida em uma orelha. Eles atiraram pedras no banco, ontem. Ao mesmo tempo, foi apresentada a orelha desatenta uma entre duas palavras: rio ou dinheiro. Posteriormente, os participantes não conseguiram relatar as palavras que não ouviram com atenção. Entretanto, os participantes que receberam a palavra rio interpretaram a sentença como se dissesse que alguém tinha atirado pedras no leito do rio. Aqueles que receberam a palavra dinheiro reinterpretaram a sentença como se dissessem que alguém tinha lançado pedras em uma instituição financeira.
Assim, eles extraíram significado da palavra mesmo quando não a processaram de maneira consciente. Cegueira à mudança. Para entender o quanto podemos ser desatentos, considere o fenômeno conhecido como cegueira à mudança. Como não podemos prestar atenção em toda a vasta gama de informação visual disponível, costumamos ser cegos às mudanças amplas que ocorrem em nossos ambientes. Exemplificando, você perceberia se a pessoa com quem estivesse conversando de repente se transformasse em outra? Em 2 estudos, os participantes ficaram em um campus universitário, e um estranho, então, se aproximava deles e lhes pedia orientação. Esse indivíduo, em seguida, era momentaneamente bloqueado por um objeto grande e, estando oculto, era substituído por outra pessoa do mesmo sexo e raça. 15% daqueles que estavam dando orientação jamais perceberam que passaram a conversar com uma pessoa diferente. Ao fornecermos orientação a um estranho, normalmente não prestamos atenção às características distintivas de sua face ou de sua roupa. Se não conseguimos lembrar essas características depois, não é porque as esquecemos. Mais provavelmente, isso ocorre porque jamais as processamos muito bem. Afinal de contas, com qual frequência precisamos lembrar esse tipo de informação? No primeiro estudo de Simmons e Levin, indivíduos de idade mais avançada se mostraram especialmente propensos a não perceber uma mudança em uma pessoa que lhes pedia orientação. Os mais jovens se saíram muito bem em perceber a mudança. As pessoas idosas são especialmente desatentas? Ou tendem a processar mais os destaques amplos de uma situação e não os detalhes? Talvez, os idosos tenham codificado o estranho simplesmente como um estudante universitário e não procuraram características mais individuais. Para testar essa ideia, Simmons e Levin conduziram um estudo adicional. Dessa vez, o estranho era um tipo de pessoa facilmente reconhecível de um grupo social diferente. Ou seja, os mesmos pesquisadores se vestiram de trabalhadores da construção civil e pediram orientação a estudantes universitários. Com certeza, os universitários falharam em perceber a substituição de um trabalhador da construção civil por outro. Esse achado sustenta a ideia de que os estudantes codificaram os estranhos como pertencentes a uma categoria ampla de trabalhadores da construção civil, sem olhá-los mais de perto. Para eles, os trabalhadores da construção civil pareciam todos muito parecidos e intercambiáveis. Pesquisas subsequentes mostraram que as pessoas com maior habilidade de manter a atenção em face de informações que distraem são as menos propensas a um tipo similar de cegueira da mudança. Como ilustra a cegueira à mudança, podemos prestar atenção a uma quantidade limitada de informação. Existem discrepâncias maiores entre aquilo que a maioria de nós acredita ver e aquilo que realmente vemos. Assim, as nossas percepções do mundo costumam ser imprecisas e temos pouca consciência das nossas falhas de percepção. Simplesmente não sabemos quanta informação perdemos no mundo que nos cerca. É por isso que falar ao celular enquanto dirigimos, ou até durante uma caminhada, pode ser perigoso. Falhamos em perceber objetos importantes no ambiente que poderiam indicar ameaças à nossa segurança. Em um estudo, estudantes que falavam ao celular enquanto andavam pelo campus falharam em perceber um palhaço usando roupas coloridas chamativas que vinha de monociclo na direção deles pelo mesmo caminho. Os estudantes que estavam ouvindo música tenderam muito mais a perceber o palhaço. Laptops na sala de aula. Pode ser difícil prestar atenção totalmente durante todo o período em sala de aula, até mesmo com as exposições mais envolventes. Por esse motivo, muitas das orientações que você fornece tentam incluir a participação ativa durante a aula. O aparecimento dos computadores laptop e dos smartphones na sala de aula, que se deu ao longo da última década, tem aumentado a dificuldade dos professores para prender a atenção dos alunos. De modo ideal, essa tecnologia permite que os alunos façam anotações, acessem material suplementar ou participem de exercícios em sala de aula. Infelizmente, eles também podem ignorar o que o professor fala para checar o Facebook ou o e-mail, escrever mensagem de texto ou assistir a vídeos do YouTube. Depois de ler as sessões anteriores deste capítulo, você talvez não esteja surpreso com o fato de que prestar atenção ao seu computador ou smartphone pode fazer-lhe perder detalhes importantes do que acontece ao seu redor, como as informações fundamentais da aula. Evidências notáveis mostram que estudantes que acessam o Facebook, escrevem mensagens de texto, navegam na internet e assim por diante apresentam desempenho mais fraco nos cursos universitários. O desempenho ruim pode ocorrer mesmo quando os estudantes não fazem múltiplas tarefas ao mesmo tempo. De acordo com um estudo, fazer anotações em um laptop, em vez de escrevê-las à mão, resulta em processamento mais superficial e desempenho pior nos testes de conhecimento teórico.
Até mesmo aqueles que apenas sentam perto de alguém que se distrai na internet alcançam notas mais baixas. Se você usa seu laptop ou smartphone para ver material irrelevante, está prejudicando a si mesmo e aos outros. Os estudantes muitas vezes não têm a percepção de estar perdendo alguma coisa ao executar múltiplas tarefas. A ironia é que é preciso prestar atenção para saber o que você está perdendo. Se a sua atenção estiver em outro lugar e você perder alguma coisa essencial do que foi mencionado pelo professor, você não só perde o que ele disse, como nem mesmo fica sabendo que perdeu alguma coisa. Os estudantes têm a ilusão de estar prestando atenção porque não têm consciência dos eventos ocorridos quando a atenção deles estava ocupada de outro modo. O processamento inconsciente influencia o comportamento. Conforme mencionado no capítulo 1, Sir Francis Galton foi o primeiro a propor a noção de que a atividade mental abaixo do nível de consciência pode influenciar o comportamento. A influência dos pensamentos inconscientes também foi o centro de muitas teorias de Freud sobre o comportamento humano. Exemplificando, o clássico erro chamado ato falho freudiano ocorre quando um pensamento inconsciente de repente é expresso em um momento ou contexto social inadequado. Muitas das formas propostas por Freud sobre como o inconsciente funciona são difíceis de testar usando métodos científicos, e alguns psicólogos hoje acreditam que sua interpretação do inconsciente está correta. Entretanto, os psicólogos concordam que os processos inconscientes influenciam os pensamentos e as ações das pessoas no decorrer de suas vidas cotidianas. Considere que os fumantes, ao assistir a um filme contendo imagens de tabagismo, mesmo sem notá-las, relatam maior fissura por fumar cigarro ao sair do cinema. Quando fumantes assistem a filmes mostrando cenas de tabagismo, a ativação de regiões cerebrais envolvidas na manipulação de cigarros, como se os telespectadores estivessem compartilhando cigarros com os personagens na tela. Considere agora uma influência inconsciente similar na vida de muitas pessoas. Os cheiros sutis de comida no shopping. Esses cheiros estimulariam uma ida à praça de alimentação? Ao longo das últimas décadas, muitos pesquisadores exploraram diferentes formas pelas quais os indícios inconscientes, ou percepção subliminar, podem influenciar a cognição. A percepção subliminar ocorre quando os estímulos são processados pelos sistemas sensoriais, e por causa da duração curta ou da forma sutil, não atingem a consciência. Há muito tempo, as propagandas são acusadas de usar indícios subliminares para persuadir as pessoas a comprar produtos. Evidências sugerem que as mensagens subliminares exercem efeitos mínimos sobre o comportamento de compra. O material apresentado de modo subliminar pode influenciar o modo como as pessoas pensam, mas exerce pouco ou nenhum efeito sobre ações complexas. Ou seja, evidência considerável indica que as pessoas são afetadas pelos eventos e estímulos em relação aos quais não têm consciência. Em um estudo, os participantes realizaram maior esforço físico quando imagens amplas de dinheiro lhes foram mostradas em flashes, embora os flashes fossem tão breves a ponto de os participantes não relatarem terem visto dinheiro. Essas imagens subliminares também produziram atividade cerebral nas áreas do sistema límbico, que está envolvido na emoção e motivação. Os indícios subliminares podem ser mais poderosos quando atuam nos estados motivacionais das pessoas. Exemplificando, flashes da palavra sede podem se mostrar mais efetivos do que lampejos da diretriz explícita compre Coca-Cola. De fato, os pesquisadores descobriram que a apresentação subliminar da palavra sede levou os participantes a beberem mais Kool-Aid, sobretudo quando realmente estavam com sede. Para estudar o poder das influências do inconsciente, John Bach e colaboradores forneceram diferentes grupos de palavras aos participantes. Alguns indivíduos receberam palavras associadas à velhice, como velho, florida e rugas. Foi solicitado que os participantes criassem frases com as palavras recebidas. Depois que eles criaram algumas, foram informados que o experimento tinha terminado. Entretanto, os pesquisadores continuaram observando os indivíduos. Eles queriam saber se a ativação inconsciente das crenças sobre os idosos influenciaria seus comportamentos. De fato, os participantes condicionados com estereótipos referentes a pessoas de idade avançada caminharam bem mais devagar do que aqueles que receberam palavras não relacionadas com a velhice. Mais tarde, ao serem questionados, os participantes que caminharam devagar não tinham consciência de que o conceito de velhice tinha sido ativado nem de que isso tinha modificado seu comportamento. Outros pesquisadores encontraram achados semelhantes. Exemplificando, A.P. de Gesteruis e A.D. van Knippenberg constataram que, na Nijmegen University, na Holanda, as pessoas se saíram melhor ao responderem perguntas de trivia após a apresentação sutil de informação sobre professores, do que após receberem sutilmente informação sobre os hooligans do futebol.
Os participantes não tinham consciência de que o comportamento deles era influenciado pela informação. Esses achados indicam que grande parte do comportamento humano ocorre na ausência de consciência ou de intenção. A atividade cerebral origina a consciência. Observando a sua atividade cerebral, os cientistas não conseguem ler seu pensamento, mas conseguem identificar os objetos que você vê. Exemplificando, os pesquisadores podem usar ressonância magnética funcional para determinar, com base em seu padrão de atividade cerebral naquele momento, se o quadro que você está olhando mostra uma casa, um sapato, uma garrafa ou uma face. Similarmente, as imagens cerebrais podem revelar se uma pessoa está olhando um padrão listrado que se move na horizontal ou na vertical. Se está olhando uma face ou corpo. Em qual das três categorias uma pessoa está pensando durante uma tarefa de memória? E assim por diante. Algumas pessoas têm se referido a essas técnicas como leitura do pensamento, embora esse termo implique um nível de sofisticação que os pesquisadores ainda não alcançaram. A questão sobre o que significa estar consciente de algo existe há séculos. Atualmente, os psicólogos investigam, e até medem, a consciência e outros estados mentais que antigamente eram vistos como subjetivos demais para serem estudados. Frank Tong e colaboradores, por exemplo, estudaram a relação entre consciência e respostas neurais no cérebro. Aos participantes desse estudo, foram mostradas imagens em que casas estavam sobrepostas a faces. Quando os indivíduos relatavam ter visto uma face, a atividade neural aumentava nas regiões do lobo temporal associadas ao reconhecimento facial. Quando os participantes relatavam ver uma casa, a atividade neural aumentava junto às regiões do lobo temporal associadas ao reconhecimento de objetos. Esse achado sugere que diferentes tipos de informação sensorial são processadas por diferentes áreas cerebrais. O tipo particular de atividade neural determina o tipo particular de consciência. O modelo do espaço de trabalho global. Muitos modelos diferentes de consciência foram propostos. Um deles, o modelo do espaço de trabalho global, propõe que a consciência surge em função dos circuitos cerebrais que estão ativos. Ou seja, você vivencia a resposta das suas regiões cerebrais como alerta consciente. Essa ideia é sustentada por estudos envolvendo pessoas com lesões cerebrais, que às vezes não têm consciência de seus déficits. Uma pessoa com problema de visão decorrente de uma lesão ocular, por exemplo, saberá da existência desse problema porque as áreas cerebrais visuais detectarão a ausência de estímulos e a presença de algo errado. Entretanto, se essa mesma pessoa sofrer dano nas áreas corticais cerebrais visuais, então essas param de enviar resposta. Nesse caso, a pessoa pode não ter informação visual a considerar e, assim, não terá consciência dos problemas de visão. Certamente, um indivíduo que fica cego de repente saberá que não pode enxergar. Entretanto, alguém que perde parte do campo visual por causa de uma lesão cerebral tende a não perceber a lacuna na experiência visual. Essa tendência aparece com heminegligência, por exemplo. Um paciente com essa condição não tem consciência da parte que falta do universo visual. Nas palavras de um hemnegligente, eu sabia que a palavra negligência era um tipo de termo médico para tudo que estivesse errado, mas ela me incomodou. Por que você só negligencia uma coisa que na verdade já está lá, não é? Se não está, como é possível negligenciá-la? A falta de consciência dos déficits visuais dos pacientes com hemnegligência sustenta a ideia de que a consciência surge por meio de processos cerebrais ativos em qualquer ponto do tempo. Mais importante, o modelo do espaço de trabalho global não apresenta nenhuma área cerebral como responsável pela consciência geral. Em vez disso, diferentes áreas cerebrais lidam com diferentes tipos de informação. Cada um desses sistemas, por sua vez, é responsável pelo alerta consciente de seu tipo de informação. A partir dessa perspectiva, a consciência é o mecanismo que torna as pessoas ativamente conscientes da informação e prioriza de qual informação elas necessitam ou desejam lidar em um dado momento. Alterações na consciência após lesão cerebral. Conforme observado pelo neurocientista cognitivo Steven Laureis, os avanços médicos estão permitindo que um número maior de pessoas sobrevivam às lesões cerebrais traumáticas. Os médicos agora salvam as vidas de muitas pessoas que no passado teriam morrido em decorrência de lesões sofridas em acidentes de carro ou nos campos de batalha. Um bom exemplo é a notável sobrevida da congressista Gabrielle Giffords, que levou um tiro na cabeça disparado por um assaltante, em 2011. Sobreviver é apenas a primeira etapa na direção da recuperação, e muitas pessoas que sustentam lesões cerebrais graves entram em coma ou, como Giffords, são induzidas ao coma como parte do tratamento médico.
O coma proporciona repouso ao cérebro. Na maioria das pessoas que recuperam a consciência após esse tipo de lesão, isso ocorre em poucos dias, mas algumas demoram semanas para fazê-lo. Nesse estado, elas passam por ciclos de sono e despertar, abrem os olhos e parecem estar acordadas, fecham os olhos e parecem estar dormindo, mas aparentemente não respondem ao ambiente circundante. Quando essa condição dura mais de um mês, é chamado estado vegetativo persistente. Evidências indicam que o cérebro às vezes processa informação durante o coma. Lembre-se do caso discutido na abertura deste capítulo, da mulher que se imaginava jogando tênis e perambulando em volta de uma casa. Entretanto, o estado vegetativo persistente não está associado à consciência. A atividade cerebral normal não ocorre quando uma pessoa está nesse estado, em parte porque grande parte de seu cérebro pode estar morta. Quanto maior for a duração do estado vegetativo persistente, menor é a probabilidade de que o indivíduo venha a recuperar a consciência ou apresentar atividade cerebral normal. Terri Schiavo, uma mulher que vivia na Flórida, passou mais de 15 anos em estado vegetativo persistente. Em determinado momento, seu marido quis cortar o suporte vital que a mantinha viva, mas os pais dela quiseram mantê-lo. Ambas as partes entraram em uma batalha legal. Uma corte deliberou em favor do marido, e o suporte vital foi suspendido. Após a morte de Schiavo, uma necropsia revelou a presença de dano substancial e irreversível em todo o cérebro, e sobretudo nas regiões corticais comprovadamente importantes para a consciência. Entre o estado vegetativo e a consciência total, há o estado minimamente consciente. Nele, as pessoas com lesões cerebrais conseguem realizar alguns movimentos de forma deliberada, como acompanhar um objeto com os olhos. Elas podem tentar se comunicar. O prognóstico para indivíduos em estado minimamente consciente é muito melhor do que para estado vegetativo persistente. Considere o caso de um ferroviário polonês, Jan Gazebski, que, em junho de 2007, aos 67 anos de idade, despertou de um coma de 19 anos. Ele viveu por mais 18 meses. Gazebski lembrava de eventos ocorridos ao seu redor durante o coma, incluindo os casamentos de seus filhos. Há alguma indicação de que, às vezes, ele tentará falar, todavia sem ser entendido. É difícil diferenciar os estados de consciência com base apenas no comportamento, mas as imagens cerebrais podem se mostrar úteis para identificar a extensão da lesão cerebral de um paciente e da probabilidade de recuperação. A imagem da atividade cerebral também pode ser usada para dizer se uma pessoa teve morte cerebral. A morte cerebral é a perda irreversível da função cerebral. Terri Schiavo sofreu lesão cerebral grave, mas ainda havia atividade em seu tronco encefálico. Ela nunca fora declarada com morte cerebral. Quando há morte cerebral, nenhuma atividade é encontrada em todas as regiões do cérebro. Conforme discutido no capítulo 3, o cérebro é essencial para integrar a atividade cerebral que mantém os órgãos corporais, como o coração e pulmões, vivos. Quando o cérebro deixa de funcionar, o restante do corpo para rapidamente de funcionar. Sob circunstâncias apropriadas, aparelhos podem manter os órgãos funcionando e possibilitar a eventual doação de órgãos. Infelizmente, os familiares e as pessoas próximas às vezes têm dificuldade para aceitar a morte cerebral e seguem em esperas extraordinariamente longas para tentar manter vivo o corpo da pessoa. Foi esse o caso de uma menina de 13 anos, Jair MC Matra, que sofreu morte cerebral após uma cirurgia de tonsila de rotina. A família de MC Matra argumentou que ela ainda estava viva, porque seu coração continuava batendo. Eles a haviam transferido do hospital para um estabelecimento particular que daria seguimento aos cuidados de Jair. Entretanto, quando o cérebro está morto, a pessoa está morta. O coração pode bater somente quando estimulado artificialmente. O que é o sono? A intervalos regulares, o cérebro faz uma coisa estranha. Vai dormir. Um erro de interpretação comum é o de que o cérebro se autodesliga durante o sono. Nada poderia estar mais longe da verdade. Muitas regiões cerebrais são mais ativas durante o sono do que quando a pessoa está acordada. É possível até mesmo que certos pensamentos complexos, como trabalhar em problemas difíceis, ocorram no cérebro adormecido. O sono faz parte do ritmo normal da vida. A atividade cerebral e outros processos fisiológicos são regulados em padrões conhecidos como ritmos circadianos. Exemplificando, a temperatura corporal, os níveis hormonais e os ciclos sono e vigília operam de acordo com os ritmos circadianos. Regulados por um relógio biológico, os ritmos circadianos são influenciados pelos ciclos de luz e escuridão.
Seres humanos e animais não humanos continuam mostrando esses ritmos, todavia, mesmo ao serem afastados desses indícios luminosos. Múltiplas regiões cerebrais estão envolvidas na produção e manutenção dos ritmos circadianos e do sono. Exemplificando, a informação sobre luz detectada pelos olhos é enviada a uma pequena região do hipotálamo chamada núcleo supraquiasmático. Essa região, então, envia sinais a uma estrutura minúscula chamada glândula pineal. A glândula pineal secreta melatonina, um hormônio que viaja pela corrente sanguínea e afeta vários receptores existentes no corpo, incluindo o cérebro. A luz brilhante suprime a produção de melatonina, enquanto a escuridão deflagra sua liberação. Pesquisadores observaram que tomar melatonina pode ajudar as pessoas a superar o jet lag e os turnos de trabalho que interferem nos ritmos circadianos. Tomar melatonina também parece ajudar as pessoas a adormecer, embora não esteja claro por que isso ocorre. As pessoas em geral dormem cerca de 8 horas por noite, mas os indivíduos diferem muito quanto a esse número de horas. Bebês dormem durante grande parte do dia. As pessoas tendem a dormir menos conforme envelhecem. Alguns adultos relatam precisar dormir 9 a 10 horas por noite para se sentirem descansados, enquanto outros relatam necessitar de apenas 1 a 2 horas por noite. Talvez seus genes influenciem a quantidade de sono que você precisa, uma vez que pesquisadores identificaram um gene que influencia o sono. Chamado SLEEPs, esse gene regula uma proteína que, como muitos anestésicos, diminui os potenciais de ação no cérebro. A perda dessa proteína leva a uma redução do sono de 80%. Os hábitos de sono das pessoas podem ser bastante extremos. Quando uma enfermeira aposentada de 70 anos, a Sorta, M., relatou dormir apenas 1 hora por noite, os pesquisadores se mostraram céticos. Nas 2 primeiras noites que passou no laboratório, a Sorta, M., não conseguiu dormir, aparentemente por causa da excitação. Na terceira noite, porém, ela dormiu durante apenas 99 minutos, e em seguida, acordou refeita, animada e cheia de energia. Você talvez goste da ideia de dormir tão pouco e ter todas aquelas horas a mais de tempo livre, porém a maioria de nós não funciona bem com a falta de sono. Além disso, conforme discutido nos últimos capítulos, dormir o suficiente é importante para a memória e para a boa saúde. Ademais, o sono muitas vezes é afetado por transtornos psicológicos, como a depressão. O sono é um estado de consciência alterado. A diferença entre estar acordado e adormecido tem tanto a ver com a experiência consciente como com os processos biológicos. Quando você dorme, a sua experiência consciente do mundo exterior é amplamente desligada. Até certo ponto, entretanto, você continua consciente do seu entorno, e o seu cérebro continua processando informação. A sua mente está analisando potenciais perigos, controlando os movimentos corporais e deslocando partes do corpo para maximizar o conforto. Por esse motivo, as pessoas que dormem perto de crianças ou de animais de estimação tendem a não rolar sobre eles. Do mesmo modo, a maioria das pessoas tende a não cair da cama enquanto dorme, e nesse caso, o cérebro tem consciência pelo menos das beiradas do leito. Antes do desenvolvimento de métodos objetivos para avaliar a atividade cerebral, a maioria das pessoas acreditava que o cérebro adormecia com o restante do corpo. Na década de 1920, pesquisadores inventaram a eletroencefalografia, ou eletroencefalograma. Como discutido no capítulo 2, esse aparelho mede a atividade elétrica cerebral. Quando as pessoas estão acordadas, têm muitas fontes de atividade sensorial. Como resultado, os neuroníons em seus cérebros são muito ativos. O eletroencefalograma mostra essa atividade como sinais cerebrais curtos, frequentes e irregulares conhecidos como ondas. Quando as pessoas realmente focam a atenção em algo ou quando fecham os olhos e relaxam, a atividade cerebral diminui e se torna mais regular. Esse padrão produz as ondas. Estágios do sono. Conforme evidenciado pelas alterações nas leituras de eletroencefalograma, o sono ocorre em estágios. Ao cair no sono, você entra no estágio 1. Aqui, o eletroencefalograma mostra ondas. Nesse estágio, você pode acordar facilmente. Se isso ocorrer, é provável que negue que estava dormindo. Nesse sono leve, é possível que você veja imagens fantasiosas ou formatos geométricos. Você talvez tenha a sensação de estar caindo ou de que seus membros estão sacudindo. Ao avançar para o estágio 2, a sua respiração se torna mais regular e você se torna menos sensível à estimulação externa. Agora, você realmente está adormecido.
Embora o eletroencefalograma continue mostrando ondas, também mostra explosões ocasionais de atividade denominadas fusos de sono e ondas amplas chamadas complexos K. Alguns pesquisadores acreditam que essas explosões sejam sinais oriundos dos mecanismos cerebrais envolvidos no desligamento do mundo externo e que mantêm as pessoas adormecidas. Dois achados indicam que o cérebro deve trabalhar para manter o sono. Primeiro, ruídos abruptos podem deflagrar complexos K. Em segundo lugar, conforme as pessoas envelhecem e o sono se torna mais leve, seus eletroencefalogramas passam a mostrar menos fusos de sono. A progressão para sono profundo se dá ao longo dos estágios 3 e 4, que hoje são vistos em geral como um único estágio, pelo fato de suas atividades cerebrais serem quase idênticas. Esse período é marcado por padrões amplos e regulares denominados onda D, sendo muitas vezes referido como sono de ondas lentas. Pessoas na fase de sono de ondas lentas dificilmente acordam e, ao levantar, costumam se mostrar desorientadas. No entanto, as pessoas ainda processam alguma informação durante o sono de ondas lentas, porque a mente continua avaliando o ambiente quanto a perigos em potencial. Pais em sono de ondas lentas, por exemplo, podem ser acordados pelo choro dos filhos. Mesmo assim, felizmente podem ignorar sons como sirenes ou barulho do trânsito, que são mais altos do que o choro de criança, mas que não são necessariamente relevantes. Sono REM. Após cerca de 90 minutos de sono, o ciclo do sono é revertido e volta ao estágio 1. Nesse ponto, o eletroencefalograma de repente mostra uma agitação de atividade de ondas que geralmente representam uma mente desperta e alerta. Os olhos arremetem para trás e para frente rapidamente, sob as pálpebras fechadas. Por causa desses movimentos oculares rápidos, esse estágio é chamado sono REM, do inglês Rapid Eye Movements. Por vezes, é chamado sono paradoxal, devido ao paradoxo de um corpo adormecido com um cérebro ativo. De fato, alguns neurônios no cérebro, em especial nas regiões do córtex occipital e tronco encefálico, são mais ativos durante o sono REM do que nas horas de vigília. Entretanto, enquanto o cérebro permanece ativo durante os episódios REM, a maioria dos músculos do corpo permanece paralisada. Ao mesmo tempo, o corpo mostra sinais de excitação genital. A maioria dos indivíduos do sexo masculino de todas as idades desenvolve ereção, enquanto a maioria das pessoas do sexo feminino de todas as idades apresentam ampliação do clitóris. O sono REM é psicologicamente significativo devido à sua relação com o sonho. Em cerca de 80% das vezes em que são acordadas durante o sono REM, as pessoas relatam que estavam sonhando, versus menos da metade das vezes em que são acordadas durante o sono não REM. Conforme discutido adiante, os sonhos diferem entre esses dois tipos de sono. No decorrer do curso de uma noite de sono típica, o ciclo se repete cerca de 5 vezes. O indivíduo que dorme vai do sono de ondas lentas para o sono REM e, então, volta para o sono de ondas lentas e daí novamente para o sono REM. À medida que a manhã se aproxima, o ciclo do sono vai encurtando, e o indivíduo passa um tempo relativamente maior no sono REM. As pessoas acordam brevemente várias vezes durante a noite, mas não lembram disso de manhã. Conforme envelhecem, as pessoas às vezes passam a ter mais dificuldade para voltar a dormir após ter acordado. Transtornos do sono. Os problemas do sono são relativamente comuns no decorrer da vida. Quase todo mundo, às vezes, tem problemas para adormecer, mas para algumas pessoas a incapacidade de dormir causa problemas significativos em suas vidas cotidianas. A insônia é um transtorno do sono em que a saúde mental e a capacidade funcional do indivíduo são comprometidas pela sua incapacidade de adormecer. De fato, a insônia está associada à diminuição do bem-estar psicológico, inclusive com sentimentos depressivos. Estima-se que 12 a 20% dos adultos tenham insônia, que é mais comum em mulheres do que em homens e em adultos de idade avançada do que em adultos jovens. Um fator que complica a estimativa do número de pessoas que sofrem de insônia é o fato de muitas pessoas que acreditam apenas dormir mal superestimarem o tempo que demoram para adormecer e, com frequência, subestimarem o quanto dormem em uma noite típica. Exemplificando, algumas pessoas vivenciam a pseudo-insônia, em que sonham estar acordadas. O eletroencefalograma desses indivíduos indica sono, mas, se você as acordar, elas alegarão que já estavam acordadas. Em uma espiral estranha, uma das principais causas de insônia é a preocupação com o sono. Quando as pessoas vivenciam esse tipo de insônia, podem estar cansadas o bastante para dormir. Ao tentar adormecer, porém, ficam preocupadas se conseguirão dormir e podem até entrar em pânico com relação ao modo como a falta de sono as afetará.
Essa ansiedade resulta em aumento da vigília, e isso interfere nos padrões de sono normais. Para superar esses efeitos, muitas pessoas tomam pílulas para dormir, o que pode funcionar a curto prazo, mas pode causar problemas significativos no futuro. Elas podem se tornar dependentes dessas pílulas para ajudá-las a dormir. Então, se tentarem parar de tomá-las, poderão ficar deitadas e acordadas imaginando se conseguirão dormir por conta própria. De acordo com as pesquisas, o tratamento mais bem-sucedido para insônia combina farmacoterapia com terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental ajuda as pessoas a superar suas preocupações com o sono e alivia a necessidade de fármacos, que devem ser descontinuados antes do final da terapia. Entre os outros fatores que contribuem para a insônia estão os maus hábitos de sono. As formas de melhorar os hábitos de sono são descritas na parte E usando a psicologia em sua vida. Como posso ter uma boa noite de sono? Outro problema de sono bastante comum é a apneia obstrutiva do sono. Enquanto dorme, uma pessoa com esse distúrbio para de respirar por breves períodos. Basicamente, a garganta desse indivíduo se fecha durante esses períodos. Ao lutar para respirar, a pessoa acorda brevemente e arqueja para conseguir ar. A apneia obstrutiva do sono é mais comum entre homens de meia idade, com frequência, está associada à obesidade, embora não esteja claro se a obesidade é causa ou consequência da patologia. Pessoas com apneia muitas vezes não têm consciência de sua condição, porque o principal sintoma é um ronco estrondoso, e elas podem não lembrar que acordaram brevemente várias vezes ao longo da noite. Mesmo assim, a apneia crônica leva a sono precário, que está associado com fadiga diurna e até com problemas como incapacidade de concentração ao conduzir um veículo. Além disso, a apneia está associada com problemas cardiovasculares e acidente vascular cerebral. Para os casos graves, os médicos costumam prescrever um aparelho de pressão positiva contínua de vias aéreas. Durante o sono, esse aparelho sopra ar para o nariz ou para o nariz e a boca do indivíduo. Um estudante que adormece durante a aula provavelmente está privado de sono, mas um professor que adormece durante a exposição provavelmente passa por um episódio de narcolepsia. Nesse transtorno raro, a sonolência excessiva ocorre durante as horas de vigília normais. Durante um episódio de narcolepsia, a pessoa pode sofrer uma paralisia muscular que acompanha o sono REM, talvez fazendo-a cambalear e cair. Evidentemente, indivíduos com narcolepsia precisam ser bastante cuidadosos com as atividades em que se envolvem ao longo do dia, porque adormecer inesperadamente pode ser perigoso ou fatal, dependendo da situação. Evidências sugerem que a narcolepsia é uma condição genética afetando a neurotransmissão de um neurotransmissor específico no hipotálamo. Os tratamentos mais usados para essa condição são as drogas que atuam como estimulantes. Alguns pesquisadores encontraram evidências, porém, de que a narcolepsia pode ser um distúrbio autoimune, e tratá-la como tal produz resultados excelentes. O transtorno do comportamento REM é, grosso modo, o oposto da narcolepsia. Nessa condição, a paralisia normal que acompanha o sono REM é desativada. Aqueles que sofrem dessa condição encenam seus sonhos enquanto estão dormindo, muitas vezes golpeando as pessoas com quem dormem. Não há tratamento para esse raro transtorno do sono. A condição é causada por um déficit neurológico e é vista com mais frequência em homens idosos. Em contraste, andar dormindo é mais frequente entre crianças pequenas. Tecnicamente chamado sonambulismo. Esse comportamento relativamente comum ocorre durante o sono de ondas lentas, em geral nas primeiras 1 a 2 horas depois que a pessoa adormece. Durante um episódio, a pessoa exibe olhos vidrados e parece estar desconectada das outras ou do seu entorno. Não há nenhum problema se o sonâmbulo acordar em meio a um episódio. Ser cuidadosamente reconduzido à cama é mais seguro para o sonâmbulo do que deixá-lo perambular e, potencialmente, machucar-se. Sono é um comportamento adaptativo. Em termos de adaptatividade, o sono poderia parecer ilógico. Desligar o mundo externo durante o sono pode ser perigoso e, assim, ameaçador à sobrevivência. Além disso, os seres humanos poderiam ter autoevoluído de incontáveis maneiras se tivessem usado todo o tempo disponível de forma produtiva, em vez de desperdiçá-lo dormindo. Entretanto, não podemos sobrepujar indefinidamente o desejo de dormir. No fim, nossos corpos desligam, e nós dormimos queiramos ou não. Por que dormimos? Certos animais, como alguns sapos, nunca exibem um estado que possa ser considerado de sono.
A maioria dos animais dorme, todavia, mesmo tendo estilos peculiares de sono. O sono deve ter um propósito biológico importante. Pesquisas sugerem que o sono é adaptativo para 3 funções: restauração, seguimento dos ritmos circadianos e facilitação da aprendizagem. Restauração e privação de sono. De acordo com a teoria da restauração, o sono permite que o corpo, incluindo o cérebro, repouse e se autorrepare. Vários tipos de evidência sustentam essa teoria. Depois que as pessoas se envolvem na prática de atividade física vigorosa, como correr uma maratona, geralmente dormem por mais tempo do que o habitual. O hormônio do crescimento, liberado primariamente durante o sono profundo, facilita o reparo dos tecidos danificados. O sono aparentemente permite que o cérebro reponha as reservas de energia e também fortalece o sistema imune. Mais recentemente, pesquisadores demonstraram que o sono pode ajudar o cérebro a limpar subprodutos metabólicos da atividade neural, assim como um zelador põe o lixo para fora. A atividade neural cria subprodutos que podem ser tóxicos ao se acumularem. Esses subprodutos são removidos no espaço intersticial, um pequeno espaço cheio de líquido localizado entre as células cerebrais. Durante o sono, esse espaço é ampliado em 60%, permitindo a remoção eficiente dos debris acumulados na vigília. Numerosos estudos laboratoriais investigaram os efeitos da privação de sono sobre o desempenho físico e cognitivo. Notavelmente, a maioria dos estudos constatou que 2 ou 3 dias de privação exercem pouco efeito sobre a força, a habilidade atlética ou o desempenho em tarefas complexas. Porém, ao serem privadas de sono, as pessoas têm dificuldade para executar tarefas calmas, como ler, considerando praticamente impossível realizar tarefas monótonas ou corriqueiras. Um longo período de privação de sono causa problemas de humor e diminui o desempenho cognitivo. As pessoas que sofrem de privação de sono crônica podem apresentar lapsos de memória e diminuição da memória a curto prazo, talvez devido em parte ao acúmulo de subprodutos metabólicos de atividade neural. Estudos usando ratos demonstraram que a privação de sono prolongada compromete o sistema imune e leva à morte. Ela também é perigosa e potencialmente desastrosa, por tornar as pessoas propensas a microssonos, em que adormecem ao longo do dia, por períodos que variam de alguns segundos a 1 minuto. A privação de sono pode servir a um propósito muito útil. Quando as pessoas sofrem de depressão, privá-las do sono às vezes alivia a condição. Esse efeito parece ser devido ao aumento da ativação dos receptores de serotonina causado pela privação de sono, do mesmo modo como atuam os fármacos usados no tratamento da depressão. Para as pessoas que não sofrem de depressão, todavia, a privação de sono tende mais a produzir resultados negativos do que positivos sobre o humor. Ritmos circadianos. A teoria dos ritmos circadianos propõe que o sono evoluiu para manter os animais calmos e nativos durante os momentos de maior perigo ao longo do dia, em geral quando está escuro. De acordo com essa teoria, os animais necessitam apenas de uma quantidade limitada de tempo por dia para suprir seus requerimentos de sobrevida, sendo para eles adaptativa a permanência na inatividade no restante do tempo, de preferência escondidos. Portanto, a quantidade de sono típica de um animal depende de quanto tempo ele necessita para obter comida, da facilidade para se esconder e da vulnerabilidade a ataques. Animais pequenos tendem a dormir muito. Animais grandes e vulneráveis a ataques, como vacas e veados, dormem pouco. Grandes predadores que não são vulneráveis dormem muito. Nós, humanos, dependemos muito da visão para a sobrevivência. Somos adaptados ao sono noturno, porque nossos antigos ancestrais ficavam mais expostos ao risco no escuro. Facilitação da aprendizagem. Cientistas descobriram que as conexões neurais feitas ao longo do dia, que servem de base para a aprendizagem, são fortalecidas durante o sono. Quando os participantes da pesquisa adormeceram após a aprendizagem, recordaram melhor do que sob condições controle, em que os indivíduos permaneceram acordados. Robert Stickgold e colaboradores conduziram um estudo em que os participantes tinham que aprender uma tarefa complexa. Após constatarem que os sujeitos melhoravam o desempenho na execução da tarefa somente quando tinham dormido durante pelo menos 6 horas após o treino, os pesquisadores argumentaram que a aprendizagem da tarefa exigia alterações neurais que normalmente ocorriam apenas durante o sono. Tanto o sono de ondas lentas como o sono REM parecem ser importantes para que ocorra a aprendizagem. Pessoas que sonham com a tarefa enquanto dormem podem ser especialmente propensas a terem melhor desempenho. Em um estudo, os participantes aprenderam a correr em um labirinto complexo. Aqueles que, depois, dormiram por 90 minutos tiveram desempenho melhor no labirinto do que os competidores que não dormiram.
Aqueles que sonharam com o labirinto, porém, foram os que alcançaram o melhor desempenho. De fato, há evidências de que, quando os alunos estudam mais, como ocorre no período das provas, eles vivenciam mais o sono REM, e isto é, se dormirem e não vararem a noite estudando, e durante esse sono é possível esperar que ocorra maior consolidação mental da informação. O argumento de que o sono, em especial o sono REM, promove o desenvolvimento dos circuitos cerebrais para a aprendizagem também é sustentado pelas alterações envolvendo os padrões de sono ocorridas no decorrer do curso da vida. Bebês e crianças pequenas, que apresentam grande aprendizagem em poucos anos, são os que mais dormem e também passam a maior parte do tempo no sono REM. Os achados que ligam o sono à aprendizagem devem sugerir cautela aos estudantes cujo principal estilo é estudar de madrugada. Em um estudo recente, os alunos que foram privados de sono por uma noite mostraram no dia seguinte atividade diminuída no hipocampo, uma área cerebral essencial à memória. Esses estudantes privados de sono também mostraram memória mais fraca em testes subsequentes. De acordo com os pesquisadores, há evidência substancial de que o sono faz mais do que consolidar memórias. O sono também parece preparar o cérebro para suas necessidades de memória para o dia seguinte. As pessoas sonham enquanto dormem. Como os sonhos são os produtos de um estado alterado de consciência, sonhar é um dos grandes mistérios da vida. De fato, ninguém sabe se sonhar tem alguma função biológica. Porque a mente daquele que dorme evoca imagens, fantasias, histórias que fazem pouco sentido e cenas que ignoram regras e leis físicas de tempo e espaço. Porque a mente, na hora, confunde essas evocações com a realidade. E porque às vezes permite que essas evocações assustem e acordem a pessoa que está dormindo. Geralmente, somente ao acordar as pessoas percebem que estavam sonhando. Com certeza, os sonhos às vezes incorporam sons externos ou outras experiências sensoriais, mas isso acontece sem o tipo de consciência vivenciada durante a vigília. Embora algumas pessoas relatem não lembrar de seus sonhos, todos sonham, a menos que haja interferência de um tipo em particular de lesão cerebral ou de um tipo particular de medicação. De fato, a pessoa mediana passa 6 anos da vida sonhando. Se você quer lembrar melhor os seus sonhos, pode ensinar isso a si mesmo. Mantenha uma caneta e papel ou gravador de voz perto da cama, para que você possa registrar seus sonhos assim que acordar. Se esperar, provavelmente esquecerá a maioria deles. Sonhos REM e sonhos não REM. Os sonhos ocorrem tanto no sono REM como no não REM, mas seus conteúdos diferem nos dois tipos de sono. Os sonhos REM tendem mais a ser bizarros, podendo envolver emoções intensas, alucinações visuais e auditivas e uma aceitação de eventos ilógicos. Os sonhos não REM costumam ser muito tediosos. Podem estar relacionados a atividades corriqueiras, como decidir qual roupa vestir ou fazer anotações durante a aula. A ativação e desativação de diferentes regiões cerebrais durante o sono REM e não REM pode ser responsável pelos diferentes tipos de sonhos. Durante o sono não REM, há desativação geral de muitas regiões cerebrais. Durante o sono REM, algumas áreas do cérebro mostram atividade aumentada, enquanto outras mostram atividade diminuída. Os conteúdos dos sonhos REM resultam da ativação de estruturas cerebrais associadas com motivação, emoção e recompensa. Ativação das áreas de associação visual e desativação de várias partes do córtex pré-frontal. Conforme discutido no capítulo 3, o córtex pré-frontal é indispensável para a autoconsciência, pensamento reflexivo e estímulos conscientes oriundos do mundo exterior. Como essa região cerebral é desativada durante os sonhos REM, os centros de emoção e as áreas de associação visual cerebrais interagem na ausência de pensamento racional. Entretanto, note que o REM e os sonhos parecem ser controlados por diferentes sinais neurais. Em outras palavras, REM não produz o estado de sonho. REM está apenas ligado aos conteúdos dos sonhos. O que os sonhos significam? Os estudiosos do sono ainda especulam sobre o significado dos sonhos. Sigmund Freud publicou uma das primeiras teorias em seu livro A Interpretação dos Sonhos. Freud especulava que os sonhos contêm um conteúdo oculto que representa os conflitos inconscientes existentes na mente do sonhador. O conteúdo manifesto é o sonho do modo como o sonhador lembra. O conteúdo latente é aquilo que o sonho simboliza. É um material disfarçado para proteger o sonhador da confrontação direta de um conflito. Praticamente não existe suporte para as ideias de Freud de que os sonhos representam conflitos ocultos e que seus objetos tenham significados simbólicos especiais. As experiências do dia a dia, entretanto, influenciam os conteúdos dos sonhos. Exemplificando,
Você pode ser especialmente propenso a ter sonhos com conteúdo angustiante enquanto estuda na época das provas. Embora a maioria das pessoas pense que seus sonhos são exclusivos, muitos temas comuns ocorrem nos sonhos. Você já sonhou que estava despreparado para uma prova ou descobriu que estava fazendo a prova errada? Muitos universitários têm sonhos como esse. Mesmo após terminar a graduação e depois de ter passado por todos os exames, é provável que você tenha sonhos similares sobre estar despreparado. Professores aposentados às vezes sonham que estão despreparados para dar aulas. Teoria da ativação síntese. Os pesquisadores John Alan Hobson e Robert M. C. Carley propuseram a teoria da ativação síntese, que tem predominado no pensamento científico sobre o sonho. Hobson e M. C. Carley sugeriram que a atividade cerebral aleatória ocorre durante o sono, e essa atividade neural pode ativar os mecanismos que normalmente interpretam o estímulo sensorial. Durante o sono, a mente tenta dar sentido à atividade sensorial resultante sintetizando-a com memórias armazenadas. A partir dessa perspectiva, os sonhos são efeitos colaterais de processos mentais produzidos pelo disparo neural aleatório. Em 2000, Hobson e colaboradores revisaram a teoria da ativação síntese para considerar as descobertas recentes em neurociência cognitiva. Incluíram, por exemplo, a ativação das regiões límbicas, associadas com emoção e motivação, como fonte de conteúdo emocional dos sonhos. Propuseram, ainda, como já mencionado, que a desativação do córtex pré-frontal contribui para os aspectos delirante e lógico dos sonhos. Os críticos da teoria de Hobson argumentam que os sonhos raramente são caóticos, como seria esperado se fossem baseados na atividade cerebral aleatória. De fato, a experiência consciente da maioria dos sonhos é razoavelmente similar à vida de vigília, ainda que com algumas diferenças intrigantes. As diferenças incluem falta de autoconsciência, diminuição da atenção e controle voluntário, emocionalidade aumentada e memória fraca. Enquanto isso, os métodos de leitura da mente descritos anteriormente neste capítulo estão sendo usados para tentar decodificar o conteúdo dos sonhos. Os pesquisadores fizeram pessoas dormirem no equipamento de magiamento cerebral, as acordaram numerosas vezes e lhes pediram para contar sobre o que sonharam. Esses cientistas examinaram então se a atividade cerebral ocorrida pouco antes do relato do sonho era similar ao modo como o cérebro responderá quando os participantes foram expostos a várias imagens relacionadas, em um exame de imagem subsequente. Os pesquisadores mostraram itens que haviam aparecido em muitos dos relatos de sonho. Constataram que a atividade cerebral associada ao conteúdo do sonho foi similar à atividade cerebral observada enquanto as pessoas olhavam imagens relacionadas. Um dia, talvez seja possível saber o que as pessoas estão sonhando apenas por meio do registro da atividade cerebral delas. O que é consciência alterada? A consciência varia naturalmente ao longo do curso do dia. Muitas vezes, essa variação é devida às ações da pessoa. Assistir à TV poderia incentivar o desligamento da atenção, enquanto aprender a tocar uma composição no piano pode concentrá-la. As próximas sessões discutem 3 formas de consciência alterada: hipnose, meditação e imersão em uma ação. A hipnose é induzida por sugestão. Você está ficando sonolento. As suas pálpebras estão caindo. Os seus braços e pernas estão muito pesados. As suas pálpebras realmente estão caindo. Você está totalmente relaxado. Você ouve e você quer latir como um cachorro, e a próxima coisa de que tem conhecimento é estar latindo para a lua. Nesse sentido, os mágicos e artistas de palco às vezes hipnotizam a audiência e as instruem a assumir comportamentos estúpidos. O hipnotizador apresentou alguma alteração real do estado mental ou é apenas uma boa encenação? Você realmente sentaria no palco e começaria a latir a um comando? O que é exatamente a hipnose? A hipnose é uma interação social durante a qual uma pessoa, respondendo a sugestões, vivencia alterações de memória, percepção ou ação voluntária. Os psicólogos em geral concordam que a hipnose afeta algumas pessoas, mas discordam quanto a hipnose produzir ou não um estado de consciência verdadeiramente alterado. Durante uma indução hipnótica, o hipnotizador faz uma série de sugestões a pelo menos uma pessoa. À medida que o ouvinte entra mais e mais profundamente em estado hipnótico, o hipnotizador faz mais sugestões. Se tudo correr conforme o planejado, o ouvinte segue todas as sugestões como se fossem de verdade. O hipnotizador, às vezes, sugere que, após a sessão de hipnose, o ouvinte sofrerá alteração na memória, percepção ou ação voluntária. Esse tipo de sugestão pós-hipnótica geralmente é acompanhado pela instrução de não lembrar da sugestão.
Exemplificando, um ator de palco ou mágico atuando como hipnotizador poderia sugerir, em grande parte para o deleite da audiência: quando eu disser a palavra cachorro, você se levantará e latirá. Você não se lembrará dessa sugestão. Os terapeutas às vezes hipnotizam os pacientes e lhes dão sugestões pós-hipnóticas que os ajudam a entrar em dieta ou a parar de fumar, mas evidências sugerem que a hipnose exerce efeitos bastante modestos sobre esses comportamentos. Em contrapartida, evidências indicam de forma clara que as sugestões pós-hipnóticas podem influenciar ao menos sutilmente os comportamentos. Considere um estudo sobre julgamento moral conduzido por Thalia Wheatley e Jonathan Ay. Os participantes desse estudo receberam uma sugestão pós-hipnótica para sentirem a angústia de um desgosto sempre que lessem determinada palavra. A palavra em si era neutra. Subsequentemente, os participantes fizeram julgamentos morais mais severos ao lerem histórias que incluíam a palavra, mesmo quando essas histórias eram inócuas. Como pacientes com o cérebro dividido, os participantes ficaram surpresos com suas reações e, às vezes, faziam justificativas para explicar suas avaliações rigorosas, como dizer que o personagem principal parecia disposto a alguma coisa. Esse resultado sugere que o intérprete do hemisfério esquerdo poderia estar envolvido na compreensão das pessoas acerca do próprio comportamento, quando esse resulta de sugestão pós-hipnótica ou outra influência inconsciente. Muitas pessoas não podem ser hipnotizadas. A hipnose atua primariamente sobre aquelas que pontuam alto nos testes padronizados de sugestibilidade hipnótica. Pesquisadores têm dificuldade para identificar as características de personalidade de indivíduos altamente sugestionáveis. A sugestibilidade parece estar relacionada a traços menos evidentes, como inteligência e credulidade, do que tendências de se absorver facilmente em atividades, não se distrair com facilidade e ter imaginação fértil. Mesmo com essas tendências, uma pessoa que se aborrece com a ideia de ser hipnotizada ou considera isso assustador provavelmente não passava pelo processo com facilidade. Para ser hipnotizada, uma pessoa deve se dispor a acompanhar as sugestões do hipnotizador. Nenhuma evidência indica que as pessoas sob hipnose farão coisas que consideram imorais ou de algum modo censuráveis. Teorias de hipnose. Alguns psicólogos acreditam que uma pessoa sob hipnose exerce o papel de hipnotizada. Essa pessoa não está fingindo hipnose. Em vez disso, atua como se estivesse em uma peça, disposto a encenar as ações determinadas pelo diretor, o hipnotizador. De acordo com essa teoria sociocognitiva da hipnose, as pessoas hipnotizadas se comportam da maneira como espera-se que pessoas hipnotizadas se comportem, mesmo que essa expectativa seja defeituosa. Alternativamente, a teoria de neo-associação da hipnose reconhece a importância do contexto social para a hipnose, mas vê o estado hipnótico como um estado alterado. De acordo com essa teoria, a hipnose é um estado semelhante ao transe, em que o alerta consciente está separado de outros aspectos da consciência. Parece improvável que uma pessoa possa alterar sua própria atividade cerebral para agradar ao hipnotizador, mesmo que esse seja um pesquisador de psicologia, e numerosos estudos de imagem cerebral sustentaram a teoria da dissociação. Em um dos primeiros desses estudos, Stephen Kosslyn e colaboradores demonstraram que os participantes hipnotizados, quando solicitados a imaginar objetos em branco e preto como coloridos, apresentaram atividade nas regiões do córtex visual envolvidas na percepção da cor. Os indivíduos hipnotizados solicitados a drenar a cor das imagens coloridas apresentaram atividade diminuída nas mesmas regiões cerebrais. Esse padrão de atividade não ocorreu quando os participantes não estavam hipnotizados. Esses resultados sugerem que o cérebro segue sugestões hipnóticas. Outro estudo usou o teste de Stroop, que é explicado na figura 4.21. Os participantes submetidos ao teste receberam sugestão pós-hipnótica de que estariam olhando símbolos sem significado em vez de palavras. Eles aparentemente seguiram essa sugestão e, portanto, não mostraram a interferência padrão do efeito Stroop, que é considerado resultante de processos cognitivos automáticos incontroláveis. Em um estudo de imagem subsequente, os mesmos pesquisadores constataram que a sugestão de ver palavras como desprovidas de significado estava associada com menos atividade nas regiões cerebrais em geral ativadas quando as pessoas liam ou eram submetidas ao teste de Stroop. Assim, esses participantes aparentemente perceberam os estímulos como não palavras. Seria difícil as pessoas desenvolverem essa alteração da atividade cerebral apenas para agradar ao hipnotizador ou ao pesquisador. Hipnose para a dor. Um dos usos mais poderosos da hipnose é a analgesia hipnótica, uma forma de diminuição da dor. A pesquisa laboratorial demonstrou que essa técnica funciona de modo confiável.
Exemplificando, uma pessoa que mergulha um dos braços em água extremamente fria sentirá muita dor, e esta irá se intensificar no decorrer do tempo. Em média, uma pessoa pode deixar o braço na água apenas por cerca de 30 segundos, mas alguém submetido à analgesia hipnótica consegue fazer isso por mais tempo. Como você poderia esperar, pessoas com alto nível de sugestibilidade submetidas à analgesia hipnótica conseguem tolerar a água gelada por mais tempo. Há evidência notável de que, no contexto clínico, a hipnose é efetiva para lidar com a dor imediata e na dor crônica. Também é possível ensinar auto-hipnose a um paciente, para melhorar a recuperação de cirurgia. A hipnose pode funcionar mais modificando a interpretação de dor do indivíduo, do que diminuindo a dor. Ou seja, o paciente sente as sensações associadas à dor, mas se sente dissociado dessas sensações. Um estudo de imagem confirmou esse padrão mostrando que, embora a hipnose não afete o processamento sensorial da dor, ela diminui a atividade cerebral nas regiões que processam os aspectos emocionais da dor. Achados como esses fornecem suporte considerável à teoria da dissociação da hipnose. Parece não ser plausível que quaisquer expectativas sobre hipnose ou pressão social para não sentir dor pudessem explicar como as pessoas submetidas à analgesia hipnótica são capazes de se submeter a cirurgias dolorosas e não sentir dor. Também parece improvável que quaisquer expectativas acerca da hipnose ou pressão social para não sentir dor pudesse resultar nas alterações da atividade cerebral observadas durante a analgesia hipnótica. A meditação produz relaxamento. Meditação é um procedimento mental que enfoca a atenção em um objeto externo ou em um sentido de consciência. Por meio da contemplação intensa, aquele que medita desenvolve um profundo sentido de tranquilidade. Existem duas formas gerais de meditação. Na meditação concentrativa, você foca a atenção em uma coisa, como o seu padrão de respiração, uma imagem mental ou uma frase específica. Na meditação mindfulness, você deixa seus pensamentos fluírem livremente, prestando atenção e tentando não reagir a eles. Você ouve os conteúdos da sua voz interior, mas permite que eles fluam de um tópico ao seguinte sem examinar seu significado nem reagir a eles de nenhum modo. Por que não fazer um intervalo da leitura e experimentar um desses métodos durante pelo menos 20 minutos? Diferentes formas de meditação são populares em muitas religiões orientais, incluindo hinduísmo, budismo e sikhismo. As formas religiosas de meditação são destinadas a trazer iluminação espiritual. A maioria das formas de meditação populares no Ocidente se destina a expandir a mente, trazer à tona sentimentos de paz interior e ajudar as pessoas a lidar com as tensões e os estresses da vida. Esses métodos incluem Zen, Yoga e meditação transcendental, talvez o procedimento de meditação mais conhecido. A meditação transcendental envolve meditar com intensa concentração por 20 minutos, 2 vezes por dia. Muitos estudos iniciais demonstraram alguns benefícios da meditação transcendental, incluindo a pressão arterial diminuída, um número menor de relatos de estresse e alterações nas respostas hormonais subjacentes ao estresse. Esses estudos foram criticados, todavia, pelo pequeno tamanho de amostra e pela falta de grupos controle apropriados. Em um estudo recente mais rigoroso, um amplo número de pacientes cardíacos foi designado aleatoriamente à meditação transcendental ou a um programa educacional. Após 16 semanas, os indivíduos que realizaram meditação transcendental alcançaram mais melhoras que aqueles do grupo controle em algumas medidas de saúde, incluindo pressão arterial e nível de colesterol. Infelizmente, esse estudo não mostrou quais aspectos da meditação transcendental produziram os benefícios para a saúde. Isso foi apenas relaxante ou foi um estado alterado de consciência? Os psicólogos também estudam o modo como a meditação afeta o processamento cognitivo e a função cerebral. Em um estudo, os participantes foram aleatoriamente designados a passar por um período de 5 dias de treinamento intensivo de meditação ou treinamento de relaxamento. Os indivíduos designados para o treinamento de meditação apresentaram maior redução do estresse e melhora mais significativa da atenção, em comparação ao grupo designado para o treinamento de relaxamento. Quando os participantes de outro estudo foram tratados de modo que os levasse a sentir tristeza, aqueles que receberam treinamento de meditação se sentiram menos tristes do que os indivíduos do grupo controle, os quais não haviam recebido treinamento de meditação. Alguns pesquisadores argumentam que a meditação a longo prazo traz à tona mudanças estruturais no cérebro que ajudam a manter a função cerebral no decorrer do tempo de expectativa de vida. Exemplificando, o volume de substância cinza em geral diminui com o avanço da idade. Um estudo constatou que esse volume não diminuiu nos adultos de idade mais avançada que praticaram meditação Zen. Esse achado sugere que a meditação Zen poderia ajudar a preservar o funcionamento cognitivo à medida que as pessoas envelhecem.
Conforme o que você aprendeu com a leitura do capítulo 2, porém, correlação não é causação. As pessoas que meditam podem diferir substancialmente daquelas que não o fazem, sobretudo quanto às escolhas de estilo de vida, como dieta e disposição de cuidar da saúde. A pesquisa empírica diligente, usando os métodos de ciência psicológica, deve contribuir de modo significativo para o nosso conhecimento dos efeitos da meditação. As pessoas podem se perder nas atividades. Quando uma pessoa realiza uma tarefa automática, como andar de bicicleta, seus pensamentos conscientes podem não incluir o processo de andar de bicicleta. Em vez disso, o cérebro do condutor da bicicleta muda para o modo piloto automático e segue automaticamente pelas ações motoras. Durante a maior parte das nossas atividades diárias, sem dúvida, estamos conscientemente alertas apenas em uma pequena parcela dos nossos pensamentos e comportamentos. Exercício, oração religiosa e fluxo. Por que muitas pessoas ouvem música enquanto praticam exercício? Ao distrair do esforço físico, a música pode trazer à tona uma mudança energizante na consciência. Muitas pessoas vivenciam uma experiência similar, porém mais extremada durante a prática de exercício. Em um minuto, estão sentindo dor e fadiga, mas no minuto seguinte estão eufóricas e sentindo uma gloriosa liberação de energia. Comumente chamada de Runner's High, esse estado é parcialmente mediado por processos psicológicos. Isso também ocorre devido a uma mudança na consciência. As alterações na consciência similares ao Runner's High ocorrem em outros momentos em nossas vidas. As cerimônias religiosas muitas vezes diminuem a consciência do mundo exterior e criam sentimentos de euforia ou êxtase religioso. De fato, esses rituais costumam envolver entoação de cânticos, dança ou outros comportamentos, como uma forma de as pessoas se perderem de si mesmas. Assim como a meditação, o êxtase religioso direciona a atenção para fora de si mesmo. Nesse sentido, permite que a pessoa se concentre em sua consciência espiritual. Uma teoria psicológica sobre esse tipo de experiência extrema se baseia no conceito de fluxo. O fluxo é um tipo particular de experiência tão cativante e agradável que vale a pena ser vivenciado mesmo que não tenha consequência fora de si. Ou seja, uma pessoa pode realizar uma tarefa em particular por ter fascínio por ela, em vez de por desejar uma recompensa. O fluxo é uma experiência ideal em que a atividade é completamente absorvente e gratificante. A pessoa que passa pela experiência do fluxo perde a noção do tempo, esquece de seus problemas e não percebe as outras coisas que estão acontecendo. As habilidades da pessoa combinam bem com as demandas da tarefa. A situação é menos provável ao andar de bicicleta, em que grande parte do trabalho se dá automaticamente, do que ao escalar uma rocha, em que todo o pensamento está no próximo passo e é concreto, em vez de profundo e abstrato. As experiências de fluxo foram relatadas durante muitas atividades, incluindo tocar música ou uma versão moderadamente difícil do jogo de computador Tetris, na participação em esportes e simplesmente em ter trabalhos gratificantes. Na perspectiva do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, as experiências de fluxo trazem realização pessoal e fazem a vida valer a pena. Saindo de SI. Os pensamentos conscientes podem ser dominados por preocupações, frustrações e sentimentos de fracasso pessoal. As pessoas, às vezes, se cansam de lidar com os problemas da vida e tentam fazer algo para se sentir melhores por meio de soluções escapistas. As potenciais atividades de fluxo, como esportes ou trabalho, podem ajudar a fugir dos pensamentos sobre problemas, contudo as pessoas se engajam nesse tipo de atividade sobretudo para se sentirem pessoalmente realizadas. A diferença está entre fugir e se engajar. As pessoas por vezes escolhem escapar de si mesmas, em vez de se engajar com a vida. Para esquecer seus problemas, consomem bebidas alcoólicas, usam drogas, jogam videogames, assistem à televisão, navegam pela web, escrevem e assim por diante. A atração seletiva do entretenimento escapista é aquilo que distrai as pessoas da reflexão sobre seus problemas ou fracassos, ajudando-as assim a evitar sentimentos ruins acerca de si mesmas. Algumas atividades escapistas, como corrida ou leitura, tendem a exercer efeitos positivos. Outras tendem a ser distrações relativamente prejudiciais. Há, ainda, outras que tendem a vir com altas despesas pessoais. Exemplificando, indivíduos que jogam obsessivamente online, jogos como World of Warcraft, perderam seus empregos e casamentos. Há até quem tire a vida dos filhos. Na Coreia do Sul, em 2010, Kim Jae-beon e sua esposa legal, Kim Yoon-jeon, negligenciaram a filha de 3 meses a ponto de a deixar morrer por inanição.
O casal relatou que passava todas as noites criando uma filha virtual como parte de um jogo de simulação, no qual se engajaram em um cybercafé. Algumas formas de sair de si mesmo também podem estar associadas a comportamentos autodestrutivos, como compulsão alimentar, sexo não seguro e, no extremo, suicídio. De acordo com o psicólogo social Roy Baumeister, as pessoas assumem esse tipo de comportamento porque, para fugir de seus problemas, buscam diminuir a autoconsciência. O estado de autoconsciência diminuída pode reduzir o planejamento a longo prazo, diminuir o pensamento significativo e ajudar a trazer à tona ações desinibidas. O capítulo 12 discute ainda as conexões entre comportamento e autoconsciência. A próxima seção deste capítulo aborda uma forma comum pela qual as pessoas tentam fugir de seus problemas, a saber, usando drogas ou consumindo bebida alcoólica para alterar a consciência. Como as drogas afetam a consciência? Ao longo da história, as pessoas foram descobrindo que a ingesta de certas substâncias pode alterar seus estados mentais de várias formas. Alguns desses estados alterados, ainda que momentaneamente, podem ser prazerosos. Alguns, em especial a longo prazo, podem ter consequências negativas, inclusive lesão ou morte. De acordo com o United Nations Office on Drugs and Crime, até 317 milhões de pessoas ao redor do globo, na faixa etária de 15 a 64 anos, usam drogas ilícitas a cada ano. Os problemas sociais decorrentes do abuso de drogas são menos conhecidos. A maioria das pessoas provavelmente conhece e se importa com alguém que é viciado em álcool, substância ilegal ou medicação prescrita. Para investigar os efeitos biológicos, individuais e sociais do uso de drogas, os psicólogos fazem perguntas como por que as pessoas usam drogas? Por que algumas pessoas se tornam dependentes? Por que alguns dependentes continuam fazendo uso abusivo de drogas, se isso causa doença, tumulto e sofrimento para si mesmos e para as pessoas próximas? As pessoas usam e abusam de muitas drogas psicoativas. As drogas são uma faca de dois gumes. Se forem as drogas certas e tomadas nas circunstâncias certas, podem proporcionar alívio de dor intensa ou cefaleia moderada. Podem ajudar as pessoas que sofrem de depressão a levar uma vida mais gratificante. Podem auxiliar crianças com déficits de atenção ou transtornos de hiperatividade a se estabelecer e a aprender melhor. Entretanto, muitas dessas mesmas drogas podem ser usadas para fins recreativos. Alterar as sensações físicas, níveis de consciência, pensamentos, humor e comportamentos de forma que os usuários acreditam ser desejáveis. Esse uso recreativo às vezes pode ter consequências negativas, inclusive o vício. A dependência química consiste no uso de droga que permanece compulsivo apesar de suas consequências negativas. As drogas psicoativas são substâncias modificadoras da mente que as pessoas em geral usam para fins recreativos. Essas drogas modificam a neuroquímica cerebral ativando sistemas de neurotransmissores. Seja imitando os neurotransmissores naturais do cérebro ou modificando a atividade de receptores de neurotransmissor em particular. Os efeitos de uma droga em particular dependem de quais sistemas de neurotransmissor ela mimetiza ou ativa. Os estimulantes, por exemplo, são drogas que aumentam a atividade comportamental e mental. Estimulam a atividade do sistema nervoso central e também ativam o sistema nervoso simpático, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Melhoram o humor, mas também fazem as pessoas se tornarem agitadas, além de perturbar o sono. As anfetaminas, metanfetaminas e cocaína são estimulantes potentes. A nicotina e a cafeína são estimulantes leves. Alguns estimulantes atuam interferindo na recaptação normal da dopamina pelo neurônio liberador, permitindo que a dopamina permaneça na sinapse, assim, prolongando seus efeitos, enquanto outros estimulantes também aumentam a liberação de dopamina. A ativação dos receptores de dopamina parece estar envolvida no uso de drogas de duas maneiras. Primeiro, a dopamina aumentada está associada à recompensa aumentada ou maior gosto. Em segundo lugar, a dopamina aumentada leva a um desejo maior de consumir a droga, mesmo que esta não gere prazer. Assim, um dependente químico às vezes deseja uma droga mesmo que não goste dela ao usá-la. Pesquisas indicam que as endorfinas também contribuem para a tendência à dependência química. Os depressores exercem efeito contrário ao dos estimulantes. Diminuem a atividade comportamental e mental deprimindo o sistema nervoso central. O álcool é o depressor do sistema nervoso central mais consumido, de fato, é a droga usada de forma mais ampla e abusiva. As drogas ansiolíticas, como os benzodiazepínicos, comumente administrados para acalmar as pessoas e diminuir a preocupação, também são depressores.
Em doses suficientemente altas, os depressores podem induzir ao sono, e é por isso que às vezes são referidos como sedativos. O capítulo 15, Tratamento dos transtornos psicológicos, discute o uso clínico dos depressores. Os opiáceos, às vezes chamados narcóticos, incluem heroína, morfina e codeína. Recorde do exposto no capítulo 3. As endorfinas são um mecanismo natural do cérebro para aliviar a dor. Várias drogas derivadas da papoula conseguem se ligar aos receptores de endorfina e, dessa forma, ajudam a aliviar a dor. Os opiáceos também produzem sensações intensas de prazer, relaxamento e euforia. A ativação dos receptores de opiáceo está envolvida na experiência de recompensa. A heroína fornece um afluxo de prazer intenso que a maioria dos viciados descreve como similar ao orgasmo. Esse afluxo evolui para um agradável estupor de relaxamento. A heroína e a morfina podem facilmente causar dependência por causa de seus efeitos físicos duplos. Intensificam o prazer ligando-se a receptores de opiáceos e aumentam o desejo pela droga ativando os receptores de dopamina. Os opiáceos têm sido usados para aliviar a dor e o sofrimento há centenas de anos. De fato, antes do século XX, a heroína era amplamente disponibilizada sem prescrição e comercializada pela Bayer, fabricante da aspirina. Os benefícios do uso de opiáceo a curto prazo para alívio da dor intensa parecem claros, mas o uso prolongado de opiáceos para alívio da dor crônica levará muito mais provavelmente ao abuso ou à dependência, do que o uso de curta duração. Além disso, esse uso prolongado está associado a alguns déficits neurológicos e cognitivos, como problemas de atenção e memória. Portanto, os clínicos precisam ser cuidadosos ao prescrever opiáceos, como Vicodina e Oxycontina, especialmente quando os fármacos tiverem que ser usados por períodos estendidos. Os alucinógenos, por vezes denominados psicodélicos, produzem alterações na cognição, no humor e na percepção. Essas drogas alteram o modo como os usuários vivenciam a experiência do mundo que os cerca. O alucinógeno mais comum é a dietilamida do ácido lisérgico. O LSD foi descoberto em 1938 e é feito a partir de um composto químico encontrado em certos tipos de fungo que crescem no centeio e em outros trigos conhecidos como ergot. Em geral, é tomado por via oral, e a experiência da droga, informalmente referida como viagem, dura cerca de 12 horas. O LSD altera as experiências sensoriais e pode produzir alucinações extremas, prazerosas ou não. As pessoas que usam LSD têm perturbação do sentido do tempo. Uma forma de ocorrência natural do LSD talvez tenha sido responsável pelo comportamento bizarro que levou a acusações de bruxaria em Salem, Massachusetts, em 1692. Alguns residentes de Salem, em especial adolescentes e crianças, sofriam de convulsões, alucinações, cegueira, sensações de formigamento, náusea e outros sintomas. O comportamento deles foi considerado uma sinalização de possessão demoníaca e bruxaria. Como forma de punição, foram condenados a morrer queimados na fogueira. Entretanto, é possível que o ergot possa ter causado esses sintomas. As bruxas de Salem podem ter comido acidentalmente pão envenenado com LSD. Muitas outras substâncias, como certas plantas e fungos, têm propriedades psicodélicas. Exemplificando, comer a parte do topo do cacto mescal ou certos tipos de cogumelos, como os cogumelos psilocibina, produz efeitos alucinógenos. Essas substâncias psicodélicas têm sido usadas em vários ritos religiosos no curso da história. Muitas drogas comumente usadas não se relacionam de maneira ordenada a essas categorias principais, porque produzem uma gama de efeitos psicológicos. Exemplificando, a maconha atua como depressor, mas também tem efeito discretamente alucinógeno, como você verá mais adiante neste capítulo. Esta seção considera algumas drogas psicoativas em mais detalhes. Algumas dessas drogas têm usos médicos legitimados, mas todas, com frequência, são usadas de maneira abusiva fora do contexto terapêutico. Anfetaminas e metanfetamina. As anfetaminas são estimulantes que aumentam a dopamina presente na sinapse. Seu efeito primário consiste em minimizar a fadiga. As anfetaminas têm longa história de uso para a perda de peso e para não adormecer. Entretanto, seus numerosos efeitos colaterais negativos incluem insônia, ansiedade e, potencialmente, dependência química. Entre os propósitos médicos legitimados, estão o tratamento da narcolepsia e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O fármaco Adderall contém anfetamina e é prescrito para o tratamento do TAR. Também é amplamente usado de maneira abusiva, como auxiliar nos estudos nos campi universitários.
Os autorrelatos de uso não médico de estimulantes por estudantes universitários aumentou de 5%, em 2003, para quase 10%, em 2013. Outro estimulante muito usado é a metanfetamina, que é quebrada em anfetamina no corpo. A metanfetamina foi desenvolvida pela primeira vez no início do século XX, para uso como descongestionante nasal, mas seu uso recreativo se tornou popular na década de 1980. Segundo as estimativas do National Survey of Drug Use and Health for 2012, mais de 4% da população dos Estados Unidos na faixa etária a partir de 12 anos já experimentaram metanfetamina em algum momento da vida. Entretanto, o uso da substância pode ter declinado nos últimos anos. Um fator que incentiva o uso dessa droga e pode explicar a popularidade alcançada ao longo da última década é a facilidade de produzi-la a partir de fármacos vendidos sem necessidade de receita médica, conforme mostrado no aclamado programa de televisão Breaking Bad. Bloqueando a recaptação da dopamina e aumentando a sua liberação, a metanfetamina produz níveis muito elevados de dopamina na sinapse. Além disso, ela permanece no corpo e no cérebro por tempo muito maior do que, digamos, a cocaína, por isso seus efeitos são prolongados. Com o tempo, a metanfetamina danifica várias estruturas cerebrais, incluindo os lobos frontais. Por fim, depleta os níveis de dopamina. Os efeitos da droga sobre os lobos temporais e o sistema límbico podem explicar o dano causado à memória e à emoção em usuários de longo prazo. A metanfetamina também causa considerável dano físico. Cocaína. A cocaína é um estimulante derivado das folhas da coca, que é cultivada primariamente na América do Sul. Após inalar a cocaína em pó ou fumar a cocaína em forma de crack, os usuários vivenciam uma onda de confiança. Sentem-se bem, alertas, enérgicos, sociáveis e altamente despertos. A cocaína produz seus efeitos estimulantes aumentando a concentração de dopamina nas sinapses. Esses efeitos a curto prazo são especialmente intensos para os usuários de crack. Em contraste, o uso habitual de cocaína em grandes quantidades pode levar a paranoia, comportamento psicótico e violência. A cocaína tem longa história de uso na América. John Pemberton, um farmacêutico da Geórgia, ficou tão impressionado com seus efeitos que, em 1886, adicionou a droga à água com gás para facilitar a ingesta, criando assim a Coca-Cola. Em 1906, o governo dos Estados Unidos declarou a cocaína ilegal, por isso a droga foi removida da bebida. Até hoje, porém, as folhas da coca a partir das quais a cocaína é extraída são usadas no preparo da Coca-Cola. Álcool. O álcool produz seus efeitos ativando receptores de GABA. Lembre-se do exposto no capítulo 3. O GABA é um neurotransmissor inibitório primário no cérebro. Por meio dos seus efeitos sobre os receptores de GABA, o álcool inibe a atividade neural, e isso pode explicar por que ele costuma ser experimentado como relaxante. A recepção GABA também pode ser o mecanismo primário pelo qual o álcool interfere na coordenação motor e resulta em tempo de reação retardado, bem como em fala arrastada. As drogas que bloqueiam os efeitos do álcool sobre os receptores GABA também previnem a intoxicação alcoólica. No entanto, as drogas que previnem os efeitos do álcool não são usadas no tratamento de alcoólatras, uma vez que os sintomas do estado alcoolizado poderiam levar facilmente a um abuso de álcool ainda maior. Muitas sociedades têm uma relação de amor e ódio com o álcool. Ao mesmo tempo, o consumo moderado de bebidas alcoólicas é um aspecto aceito da interação social e pode até ser benéfico para a saúde das pessoas. O álcool é um dos principais contribuidores para muitos problemas sociais, como abuso conjugal e outras formas de violência. Embora o percentual de fatalidades no trânsito decorrentes de consumo de álcool esteja em queda, a substância ainda era um fator significativo em cerca de um terço dos acidentes fatais registrados nos Estados Unidos em 2012. A cada ano, cerca de 80 mil mortes ocorridas nos Estados Unidos são causadas pelo álcool, sendo que o custo geral do problema do alcoolismo, desde a baixa produtividade por falta ao trabalho, despesas com assistência médica e assim por diante, é estimado em mais de 223 bilhões de dólares anuais. Embora a idade legal para o consumo de bebida alcoólica nos Estados Unidos seja 21 anos, mais de 70% dos estudantes do colegial e 75% dos universitários consomem a substância. Um amplo percentual do consumo de bebida alcoólica por estudantes universitários é a bebedeira, ou consumo de mais de 5 drinks em uma noite. Beber a ponto de desenvolver intoxicação está associado a vários resultados negativos para os universitários. A cada ano, mais de 1.800 desses estudantes morrem em consequência do consumo excessivo de álcool.
Cerca de um terço dos universitários relataram ter tido relação sexual durante uma bebedeira, com os maiores bebedores tendendo a fazer sexo com um parceiro novo ou casual, o que aumenta o risco de exposição a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. O estupro com frequência também envolve álcool. Em cada região do mundo, em uma ampla variedade de medidas, consumo de bebida alcoólica versus abstinência, consumo pesado versus consumo ocasional, transtornos relacionados com álcool, etc., os homens bebem muito mais do que as mulheres. Eles são 2 vezes mais propensos a relatar bebedeira, consumo crônico de álcool e recente intoxicação alcoólica. Embora as diferenças entre os gêneros em termos de consumo de álcool sejam menores entre universitários e adolescentes, homens jovens são muito mais propensos a consumir álcool em grande quantidade, em curtos períodos. Uma possível explicação é que as mulheres não metabolizam o álcool tão rápido quanto os homens, e em geral, têm volumes corporais menores, por isso consomem menos do que os homens para desenvolver os mesmos efeitos. Outra possível explicação é que o consumo de álcool pelas mulheres pode ser mais oculto, por ser menos socialmente aceito do que o consumo pelos homens. De acordo com essa perspectiva, o consumo de álcool pelas mulheres pode ser sobrelatado, especialmente nas culturas em que é desaprovado ou proibido. Em certas culturas, espera-se que os homens de verdade consumam grandes quantidades de álcool e provem que conseguem se manter sóbrios, enquanto as mulheres que fazem isso são consideradas anormais. Alan Marlatt, um dos principais estudiosos do abuso de substância, notou que as pessoas veem o álcool como elixir mágico, capaz de aumentar as habilidades sociais, o prazer sexual, a confiança e o poder. Essas pessoas antecipam que o álcool produzirá efeitos positivos em suas emoções e comportamento. Exemplificando, as pessoas tendem a pensar que o álcool diminui a ansiedade, então tanto os bebedores leves como os grandes bebedores recorrem à bebida alcoólica após um dia difícil. O álcool pode interferir no processamento cognitivo de indícios de perigo, de modo que os eventos provocadores de ansiedade passam a ser menos problemáticos quando as pessoas estão intoxicadas. Entretanto, esse efeito ocorre somente se as pessoas consumirem álcool antes dos eventos que provocam ansiedade. De fato, conforme a pesquisa, consumir bebida alcoólica após ter um dia difícil pode aumentar o foco e a obsessão das pessoas em relação aos seus problemas. Além disso, enquanto doses moderadas estão associadas a humores mais positivos, doses maiores estão associadas a humores mais negativos. As expectativas sobre os efeitos do álcool são aprendidas muito precocemente na vida, por meio da observação. As crianças podem ver que as pessoas que bebem álcool se divertem muito e que beber é um aspecto importante de muitas comemorações. Os adolescentes podem ver os bebedores como pessoas sociáveis e maduras, 2 coisas que eles desejam desesperadamente para si. Estudos demonstraram que crianças com expectativas muito positivas em relação ao álcool tendem mais a começar a beber e se tornar grandes consumidores de bebida alcoólica do que aquelas que não compartilham essas expectativas. De acordo com os psicólogos sociais Jay Hu e Charles Bond, as expectativas em relação ao álcool afetam profundamente o comportamento. Esses pesquisadores deram aos participantes do estudo água com gás contendo ou não álcool. Independentemente do conteúdo real dos drinks, foi dito a alguns participantes que eles estavam bebendo apenas água tônica, enquanto aos outros foi dito que eles estavam bebendo água tônica com álcool. Esse delineamento equilibrado com placebo permitiu comparar aqueles que pensavam estar bebendo água tônica, mas que na verdade estavam bebendo álcool, com aqueles que pensavam estar bebendo álcool, mas, na verdade, estavam bebendo água tônica. Os pesquisadores demonstraram que o álcool compromete os processos motores, o processamento da informação e o humor, independentemente de a pessoa pensar ou não que o consumiu. Além disso, demonstraram que pensar que alguém consumiu álcool, não importa se essa pessoa tem ou não de fato consumido, leva a uma menor inibição de vários comportamentos sociais, como agressão e excitação sexual. Sendo assim, alguns comportamentos geralmente associados à embriaguez são atribuídos pelas crenças aprendidas acerca de intoxicação, e não pelas propriedades farmacológicas do álcool. Em certos casos, as expectativas aprendidas e a farmacologia atuam de modos opostos. Exemplificando, o álcool tende a aumentar a excitação sexual, mas interfere no desempenho sexual. Maconha. A droga ilícita mais amplamente usada no mundo é a maconha, as folhas e os botões de flores desidratados da planta cannabis. Muitas drogas podem ser facilmente classificadas como estimulante, depressor ou alucinógeno, mas a maconha pode ter os efeitos de todos esses 3 tipos. Seu ingrediente psicoativo é o THC, ou tetrahidrocannabinol.
Esse composto químico produz um estado mental relaxado, um humor elevado ou contente, além de algumas distorções perceptuais e cognitivas. Para alguns usuários, a maconha compromete a percepção, enquanto para outros torna as percepções mais vividas, especialmente as do paladar. Assim como os depressores, a maconha diminui os tempos de reação, compromete a coordenação motora, a formação de memória e a recordação da informação recém-aprendida. Ao contrário do álcool, que é metabolizado e depurado em poucas horas, o THC e os subprodutos de seu metabolismo continuam presentes no corpo por até um mês. Com o THC continuamente presente em seu sistema, aqueles que usam maconha com frequência podem ficar chapados com uma dose menor do que a necessária para o mesmo efeito nos usuários pouco frequentes. A maioria das pessoas que usam maconha pela primeira vez não chega ao estado vivenciado pelos usuários mais experientes. Nesse sentido, a maconha difere da maioria das outras drogas. Em geral, na primeira vez que alguém usa uma droga, os efeitos são muito fortes, e com o passar do tempo, a pessoa tem que usar uma quantidade maior para obter o mesmo efeito. Essa progressão não ocorre com a maconha. Embora os mecanismos cerebrais afetados pela droga ainda sejam algo misteriosos, os pesquisadores descobriram uma classe de receptores ativados por substâncias de ocorrência natural análogas ao THC. A ativação desses receptores canabinoides parece ajustar a atividade mental e, talvez, modificar a percepção dolorosa. A ampla concentração desses receptores no hipocampo pode explicar parcialmente por que a maconha compromete a memória. O uso intenso e prolongado da droga está associado ao tamanho diminuído do hipocampo e da amígdala, regiões cerebrais envolvidas no processamento das emoções. Uma questão mais controversa é se fumar maconha causa déficits nos processos cognitivos a longo prazo. Um estudo demonstrou que o uso frequente na infância era preditivo de problemas cognitivos na fase adulta. Conforme o aprendido pela leitura do capítulo 2, porém, a correlação não comprova a causação. Outros pesquisadores que consideraram os mesmos dados argumentam que o estado socioeconômico é um fator gerador de confusão. Ou seja, crianças que crescem em circunstâncias de pobreza são mais propensas a fumar maconha e tendem mais a apresentar déficits cognitivos na fase adulta. A maconha também é usada por suas propriedades médicas, e esse uso é legal em muitos países, bem como em 20 estados norte-americanos. Exemplificando, pacientes com câncer submetidos à quimioterapia relatam que a droga é efetiva para superar a náusea. Quase 1 em cada 4 pacientes com AIDS relatam usar maconha para aliviar a náusea e a dor. O uso médico da substância é controverso, devido à possibilidade de o uso crônico causar problemas de saúde ou levar ao abuso da droga. Alguns países e estados norte-americanos concluíram que esses riscos são compensados por uma redução na incidência de problemas decorrentes da atividade criminosa associada ao uso de drogas ilícitas. Recentemente, os estados do Colorado e de Washington legalizaram o uso recreativo da maconha por adultos. A expectativa é de que muitos outros estados sigam esse exemplo. MDMA. O MDMA produz um efeito energizante similar ao dos estimulantes, mas também causa alucinações leves. A versão de rua do MDMA é vendida na forma de comprimidos chamados Ecstasy ou Michel Douglas. Esses comprimidos muitas vezes contêm outros estimulantes além do MDMA. Segundo o National Institute of Drug Abuse, o uso de ecstasy por estudantes do colegial aumentou de 3,7% para 4,7% entre 2009 e 2010. A droga se tornou popular na década de 1990, entre adultos jovens frequentadores de casas noturnas e festas que terminam ao amanhecer. Em comparação às anfetaminas, o MDMA está associado a uma menor atividade de dopamina e maior atividade de serotonina. A liberação de serotonina pode explicar as propriedades alucinógenas do ecstasy. Pesquisas realizadas com animais mostraram que o MDMA pode causar dano a algumas regiões cerebrais, em particular o córtex pré-frontal e o hipocampo. Estudos envolvendo seres humanos mostram evidência de uma gama de comprometimentos decorrentes do uso prolongado de ecstasy, especialmente problemas de memória e diminuição da capacidade de realizar tarefas complexas. Sem dúvida, qualquer droga pode ser tóxica em doses altas ou se tomada por tempo prolongado. Atualmente, há controvérsia quanto ao uso recreativo ocasional de ecstasy em si causar danos a longo prazo. Alguns usuários tomam doses muito altas ou fazem uso regular de outras drogas, como metanfetamina, que são comprovadamente neurotóxicas. Evidências crescentes sugerem que o MDMA pode ter potenciais benéficos para uso no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático.
A droga promove sentimentos de compaixão e confiança, além de minimizar as emoções negativas que as pessoas sentem em relação às suas experiências traumáticas, mesmo quando passa o efeito da droga. Quando usada como parte do tratamento, o MDMA não produz efeitos negativos sobre a saúde nem sobre a cognição. Uma preocupação é a de que muitos comprimidos vendidos como êxtase ou MD contêm outros compostos químicos perigosos, como drogas usadas para anestesiar animais. Mesmo quando contém MDMA, as doses variam amplamente, aumentando a probabilidade de overdose. No Nordeste dos Estados Unidos, vários estudantes universitários que compareceram aos concertos apresentados no verão de 2013 morreram após consumir o que acreditavam ser MD. A dependência química tem aspectos físicos e psicológicos. A dependência de drogas tem fatores físicos e psicológicos. A dependência física de uma droga consiste em um estado fisiológico associado com tolerância, em que uma pessoa precisa consumir uma quantidade maior de uma substância em particular para alcançar o mesmo efeito subjetivo. A falha em ingerir a substância leva aos sintomas de abstinência, um estado fisiológico e psicológico caracterizado por sensações de ansiedade, tensão e fissura pela substância. Os sintomas físicos de abstinência variam amplamente de uma droga para outra, e de indivíduo para indivíduo, mas sempre incluem náusea, calafrios, dores no corpo e tremores. Uma pessoa pode ser psicologicamente dependente, todavia, sem apresentar tolerância nem abstinência. Esta seção enfoca a dependência em substâncias que alteram a consciência, porém as pessoas também podem se tornar psicologicamente dependentes de comportamentos, como fazer compras ou jogar. Causas da dependência. Como as pessoas se tornam dependentes? Um fator central parece ser a atividade de dopamina no sistema límbico, em particular o núcleus accumbens, porque essa atividade está por trás das propriedades de desejo das drogas ingeridas. Outras regiões cerebrais importantes para a dependência incluem o córtex pré-frontal, a amígdala, o tálamo e o hipocampo. Uma região cerebral chamada ínsula também parece ser importante para o componente da fissura na dependência química. Pacientes com dano insular relatam que, imediatamente depois de ter sofrido a lesão, pararam de fumar com facilidade. Na verdade, essas pessoas deixaram de experimentar a necessidade urgente e consciente de fumar. Um paciente que sofreu acidente vascular cerebral envolvendo a ínsula esquerda comentou que parou de fumar porque seu corpo esqueceu a necessidade urgente de fumar. Apenas 5 a 10% dos usuários de drogas se tornam dependentes. De fato, embora mais de 90 milhões de norte-americanos já tenham experimentado drogas ilícitas, a maioria somente usa drogas ocasionalmente ou por algum tempo e, então, deixa de usar. Em um estudo longitudinal, Jonathan Shedler e Jack Block constataram que os indivíduos que experimentaram drogas na adolescência eram mais bem ajustados na fase adulta do que aqueles que nunca tinham experimentado. Os totalmente abstinentes e os grandes usuários tinham problemas de ajuste, em comparação com aqueles que apenas experimentaram drogas. Esse achado não sugere, contudo, que todos devem experimentar drogas, nem que os pais devem incentivar os filhos a experimentar. Afinal de contas, ninguém pode prever quem se tornará dependente ou quem está preparado para lidar com os efeitos de uma droga sobre o comportamento. Alguns adolescentes são especialmente propensos a experimentar drogas ilícitas e a fazer uso abusivo de álcool. Adolescentes que buscam sensações intensamente tendem mais a se associar a grupos de indivíduos que se desviam dos padrões, bem como a usar álcool, cigarro e outras drogas. Esses jovens e seus pais tendem a ter um relacionamento precário, o que, por sua vez, promove a associação do adolescente com grupos de colegas que se afastam dos padrões. O ambiente familiar determina o uso de álcool e drogas? Alguns teóricos sugerem que uma predisposição hereditária à busca de sensações pode prever comportamentos particulares, como a afiliação com usuários de drogas. Esses comportamentos podem aumentar a possibilidade de abuso de substância. Evidências indicam a existência de componentes genéticos na dependência química, sobretudo para o alcoolismo, enquanto poucas evidências diretas apontam para um único gene determinante de alcoolismo ou de dependência química. Em vez disso, o que as pessoas herdam é um conjunto de características. Esses fatores de risco hereditários poderiam incluir traços de personalidade como assumir riscos e impulsividade, preocupação diminuída com danos pessoais, sistema nervoso cronicamente baixo em termos de alerta, ou, ainda, predisposição a achar as substâncias químicas prazerosas. Esses fatores podem tornar algumas pessoas mais propensas a explorar e apreciar drogas. Os teóricos da aprendizagem social têm buscado uma explicação para a iniciação do uso de drogas ou álcool entre crianças ou adolescentes.
Enfatizam os papéis dos pais, da mídia em massa e dos colegas, incluindo a autoidentificação com grupos de alto risco. Adolescentes querem se ajustar em algum lugar, até mesmo com grupos percebidos pela sociedade como fora dos padrões. Conforme é discutido adicionalmente no capítulo 6, as crianças imitam o comportamento de modelos de papéis, especialmente aqueles que admiram ou com os quais se identificam. Para crianças cujos pais são fumantes, o modelamento do comportamento pode se dar de modo contínuo, ao longo de toda a primeira infância e na fase da escola elementar. Quando os pais fumam, os filhos tendem a assumir atitudes positivas em relação ao tabagismo e a começar a fumar mais cedo. Contexto da dependência. Evidências sugerem que o contexto é importante para entender a dependência química. Exemplificando, no final da década de 1960, o abuso de drogas entre soldados norte-americanos, incluindo o uso de narcóticos como heroína e ópio, parecia epidêmico. O uso amplamente disseminado de drogas não causava surpresa. Foi uma época de experimentação de substâncias por jovens, os soldados no Vietnã tinham acesso fácil a várias drogas, e estas os ajudavam a enfrentar temporariamente o medo, a depressão, a saudade do lar, o tédio e a repressão das regras do exército. Os comandantes militares, na maioria das vezes, ignoravam o uso de drogas pelos soldados, vendo isso como liberação de emoções. A partir de 1971, os militares passaram a fazer testes de doping obrigatórios nos soldados, com o intuito de identificar e desintoxicar os usuários de drogas antes do retorno para os Estados Unidos. Em meio à especulação de que uma enchente de soldados viciados retornando do Vietnã inundaria as instituições de tratamento na volta para casa, a Casa Branca solicitou a uma equipe de pesquisadores do comportamento que estudasse um grupo de soldados em regresso e avaliasse a extensão do problema da dependência química. Liderados pelo epidemiologista comportamental Lee Robbins, a equipe científica examinou uma amostra aleatória de 898 soldados que deixaram o Vietnã em setembro de 1971. Robbins e seus colegas encontraram níveis extremamente altos de uso de drogas entre os soldados. Mais de 90% relataram consumo de bebida alcoólica, quase 3/4 fumavam maconha e quase a metade usava narcóticos como heroína, morfina e ópio. Cerca de metade dos soldados que usavam narcóticos apresentava sintomas de dependência ou relatava acreditar ser incapaz de abandonar os hábitos de uso de drogas. Os achados da equipe sugeriram que cerca de 1 em cada 5 soldados que voltavam do Vietnã era dependente de drogas. Dada a visão prevalente de que a dependência era um distúrbio biológico com baixo índice de recuperação, esses resultados indicaram que dezenas de milhares de dependentes de heroína em breve inundariam os Estados Unidos. Mas isso não aconteceu. Robbins e colaboradores investigaram o uso de drogas entre os soldados após seu regresso. Entre aqueles que aparentemente se tornaram dependentes de narcóticos no Vietnã, apenas a metade procurou drogas ao voltar para os Estados Unidos e um número menor continuava mantendo o uso. Cerca de 95% dos dependentes haviam deixado de usar drogas decorridos alguns meses do retorno, uma velocidade incrivelmente rápida, considerando que o índice de sucesso dos melhores tratamentos, em geral, de apenas 20 a 30%. Um estudo de seguimento a longo prazo conduzido no início dos anos 1990 confirmou que apenas alguns poucos soldados que eram dependentes no Vietnã mantiveram a dependência nos Estados Unidos. Por que voltar para casa ajudou os dependentes a se recuperarem? Nos Estados Unidos, é provável que eles não tivessem as mesmas motivações para usar drogas que tinham no Vietnã. Já não precisavam mais delas para fugir dos horrores do combate, se concentravam em outras necessidades e metas, como carreira e obrigações junto à família. Uma lição importante deixada por esse estudo de caso é a de que não podemos ignorar o ambiente quando tentamos compreender a dependência química. Conhecer as ações físicas das drogas no cérebro pode nos dar uma noção da biologia da dependência, mas essa informação falha em explicar como esses impulsos biológicos podem ser superados por outras motivações. Sua revisão do capítulo. O que é consciência? Consciência é uma experiência subjetiva. A consciência é o conjunto de nossas experiências subjetivas de momento a momento. É difícil de ser estudada por causa de sua natureza subjetiva. A pesquisa em imagem cerebral demonstra que regiões cerebrais particulares são ativadas por tipos particulares de experiências conscientes e inconscientes. A consciência envolve atenção. A qualquer tempo, cada pessoa pode ter consciência de um número limitado de coisas. O nível de consciência de uma pessoa varia ao longo do dia e depende da tarefa à mão. A cegueira da mudança ilustra o quão seletiva a atenção de um indivíduo pode ser.
com frequência não percebemos as alterações amplas ocorridas em um ambiente porque falhamos em prestar atenção. O processamento inconsciente influencia o comportamento. As descobertas científicas indicam que grande parte do comportamento de uma pessoa ocorre automaticamente, na ausência do alerta consciente dessa pessoa. Pensamento e comportamento podem ser influenciados por estímulos que não são vivenciados em um nível consciente. A atividade cerebral origina a consciência. De acordo com o modelo do espaço de trabalho global, a consciência surge a partir da atividade em diferentes áreas corticais. Uma pessoa em estado vegetativo persistente não tem atividade cerebral. Uma pessoa em estado minimamente consciente tem atividade cerebral, sugerindo certo grau de consciência dos estímulos exteriores. Uma pessoa com morte cerebral não está mais viva. O corpo dessa pessoa é mantido vivo de maneira artificial. O que é o sono? O sono é um estado de consciência alterado. O sono é caracterizado por 5 estágios que variam quanto à atividade cerebral. Esses estágios vão de breves explosões de ondas irregulares a ondas cerebrais lentas e amplas durante o sono repousante profundo. O sono REM é marcado por um retorno às ondas cerebrais rápidas e curtas, acompanhado de movimentos oculares rápidos, paralisia corporal e sonhos. Os transtornos do sono incluem insônia, apneia do sono e narcolepsia. O sono é um comportamento adaptativo. O sono permite que o corpo, inclusive o cérebro, repouse e se autorrestaure. Ele também protege os animais contra danos nos momentos do dia em que são mais suscetíveis ao perigo, e isso facilita a aprendizagem por meio do fortalecimento das conexões neurais. As pessoas sonham enquanto dormem. Os sonhos REM e os sonhos não REM ativam e desativam regiões cerebrais distintas. Sigmund Freud acreditava que os sonhos revelam conflitos inconscientes. As evidências não sustentam essa perspectiva. A teoria da ativação síntese propõe que os sonhos são produto dos esforços mentais para dar sentido à atividade cerebral aleatória durante o sono. O que é consciência alterada? A hipnose é induzida por sugestão. Os cientistas têm discutido se as pessoas hipnotizadas meramente encenam o papel que é esperado delas ou vivenciam um estado alterado de consciência. Consistente com essa última perspectiva, a pesquisa em imagem cerebral demonstrou a ocorrência de alterações na atividade cerebral entre os participantes hipnotizados. A meditação produz relaxamento. A meta da meditação, em particular da forma como é praticada no Ocidente, é trazer à tona um estado de relaxamento profundo. Estudos sugerem que a meditação pode proporcionar benefícios para a saúde física e mental das pessoas. As pessoas podem se perder nas atividades. Exercício, práticas religiosas e outras atividades engajadoras podem produzir um estado de consciência alterado chamado fluxo. Nesse estado, as pessoas se tornam completamente absorvidas naquilo que estão fazendo. O fluxo é vivenciado como um estado positivo. Em contraste com as atividades que geram fluxo, as atividades usadas para fugir de si mesmo ou diminuir a autoconsciência podem ter consequências prejudiciais. Como as drogas afetam a consciência? As pessoas usam, e abusam, de muitas drogas psicoativas. As drogas psicoativas podem ser divididas em categorias com base em seus efeitos. Os estimulantes, incluindo as anfetaminas e a cocaína, aumentam a atividade comportamental e mental. Os depressivos, incluindo o álcool, diminuem a atividade comportamental e mental. Os opiáceos e narcóticos, incluindo a heroína e a morfina, produzem um estado relaxado, analgesia e euforia. Os alucinógenos e psicodélicos, incluindo o LSD, produzem alterações na cognição, no humor e na percepção. Algumas drogas psicoativas não se ajustam ordenadamente nas categorias porque produzem vários efeitos. O THC produz um estado relaxado, humor elevado, além de distorções perceptivas e cognitivas. O MDMA, ou êxtase, produz efeitos energizantes e alucinógenos. A dependência química tem aspectos físicos e psicológicos. A dependência física ocorre quando o corpo desenvolve tolerância a uma droga. A dependência psicológica ocorre quando alguém habitual e compulsivamente usa uma droga ou se engaja em determinado comportamento, apesar das consequências negativas disso.
Várias regiões cerebrais estão envolvidas na dependência, em particular o núcleus accumbens. Uma região cerebral chamada ínsula foi implicada na experiência da fissura. O vício é influenciado por fatores relacionados à personalidade, como a busca de sensações. A dependência também é influenciado pelo ambiente ou contexto em que a droga ocorre.